Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, shalom para quem é de shalom, que hoje a casa está cheia e hoje vai ser um negócio muito espetacular para comemorar aí o comecinho do Sefirah HaOmer. A gente chamou o cara que é o The Best especialista em Cabala e Zohar e todas essas paradas cabalísticas para conversar com a gente. E hoje vai ser um papo que promete muito, muito, muito. Eu sei que você já veio com gosto para assistir esse programa, mas eu tenho que dar agora umas palavrinhas, porque finalmente eu tomei vergonha na cara e anotei que a gente precisa fazer um certo script. Então, antes de começar a parada, já dá like no canal e põe o sininho para fazer esse maledeto desse YouTube trabalhar no algoritmo em prol de você. E também nessa segunda temporada não sou mais eu, agora o boteco foi invadido e a gente tem uma galera de todos os cantos do planeta aqui para fazer uma verdadeira roda viva de conhecimento, né? Então, diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque, como que você está? Salve, pessoal! Ansioso para aprender um pouco sobre o Zohar, sobre toda essa cultura maravilhosa. E não se esqueçam de se inscrever aqui no Catarse. E todos os participantes aqui vão estar com os seus sites, então só acompanhar. E só tem fera hoje. A gente estamos com 2 visitantes poderosos, mas vamos continuar aqui seguindo, né? Então, Bárbara, como que você está? Diretamente de Salvador. Boa noite, pessoal, 93. Hoje é dia de diminuir um pouco a ignorância. E o chefão da coisa toda, né? Thales Azevedo, diretamente do Rio. Salve, galera, 93. Hoje é palestra que promete, a gente está com uma super fera no assunto e com certeza vai ser fantástico. E diretamente do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, mortesúbita.net, Thiago Tamosauskas. Boa noite, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer ainda maior estar aqui com o nosso convidado. Vocês vão explodir a cabeça de vocês com tanto conteúdo maravilhoso. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo no Japão. Konbanwa para quem está no Brasil. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Enochiano, acesse enochiano.com.br. Vamos ver o que o Zohar nos traz hoje. Qual é a mensagem que nós vamos conseguir obter hoje do Zohar com o mestre Yair Alon? E a gente ainda tem, antes de apresentar o Yair, 2 convidados que já fazem parte do Boteco, nem são convidados mais nada, né? Diretamente dos reinos frios do sul, Frater Goya, do Círculo Iniciático de Hermes. Aí, pessoal, estamos aí hoje, kumbaya para todo mundo, e o negócio é esse mesmo, porque tem que aprender. Se a gente não aprende pelo bem, pelo amor, vai pela dor. Então, quando não vai de um jeito, vai do outro, e nada melhor do que um papo de boteco para fazer isso. Aí a gente quebra tudo, destrói o boteco e depois paga a conta, ou sai sem pagar. E, por último, mas não menos importante, o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, que agora a gente já está no 3º ou 4º que ele veio participar, né? Finalmente, acho que está dormindo mais cedo o teu filho, Raf? Eu estou negociando com a esposa, né? É importante aprender também. Agora já está com certa idade, já dá para ela cuidar sozinha dele, não precisa estar tanto junto. Bom, eu estou aqui com a minha árvore da vida para aprender um pouco mais com o Yair e Shalom para todos. Bom, galera, deixa eu tomar aqui a palavra para apresentar uma pessoa que eu aprendi a admirar demais, que é o Yair Alon. Eu vou até tomar um ar aqui para ler o mini currículo dele que eu preparei para vocês terem um gostinho de quem é esse cara. Vamos lá. Cabalista, nascido em Israel, já há mais de 20 anos estudando Cabala, formado em Linguística, com mestrado em Língua, Literatura e Cultura pela Hebraica da USP. Professor com 15 anos de experiência, rabino da Sinagoga Betel, autor de vários livros sobre Cabala, acho que são uns 4 já, né, Yair? Tradutor de nomes como Isaac Luria, Moisés Cordoveiro e o Rashbi. Está traduzindo nada mais, nada menos do que o Zohar para o português, já está no tomo 8. Além disso, produz conteúdos de altíssima qualidade no canal dele e é um cara que o olho dele brilha quando ele fala do que ele gosta.
Yair, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar um pouquinho mais para falar de você. E eu já vou emendar com uma perguntinha, depois que você se apresentar, que é para você contar qual é a sua trajetória. É lógico, a gente aqui teve várias trajetórias malucas, mas você parece que estudou a vida inteira a Cabala, é isso? Conta pra gente como é que você veio parar aqui no Brasil. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês, agradecendo o convite para eu também aqui estar presente. Obrigado pela introdução, pela apresentação. E acho que já serve aí de apresentação, está muito bem descrito. Muito obrigado pelos elogios que vocês também teceram enquanto faziam essa apresentação. Sim, a minha trajetória, ela sempre foi já, como você falou, há muito tempo na Cabala, né? Então, eu nasci já em berço judaico, de família judaica, mas uma família que não era religiosa, praticante ortodoxa, não é até hoje, né? Só que eu, por algum motivo, mistério do universo desconhecido, sempre gostei da religião e depois, mais para frente, fui vendo o lado, digamos, místico da religião, né? Como alguns costumam chamar a Cabala. Então, algo sempre me chamou a atenção, no sentido, olha, eu acho que tem algo aqui para ser sondado, né? Falando em questão de Torá, as escrituras sagradas. Então, eu fui meio que fazendo aquele caminho sozinho de ir estudando. Eu tinha algumas aulas básicas no colégio, mas que não eram, na verdade, aulas que me satisfaziam, né? Eu estudei em colégio judaico, a gente tinha aula de Bíblia, e eram aquelas aulas mais basiquinhas. Aí chegou um momento que eu falei, bom, tem algo mais, como eu estava dizendo, e eu fui buscar a fonte que, no nosso caso, são os rabinos, né? Então, comecei a frequentar uma sinagoga, comecei a estudar com os rabinos, e dei sorte de cair numa linha, digamos, judaica, que é mais favorável a essa visão mística, essa visão indo para a Cabala. Porque nem sempre tem isso no judaísmo, né? Também todo mundo acha que todo judeu vai para a linha da Cabala, e não necessariamente. Mas eu acabei caindo numa linha que era aberta, que é a linha racídica, o racidismo, e o professor, meu rabino, vendo que eu tinha essa vontade, ia soltando conteúdo, né? Foi me alimentando nesse sentido. E aí, bom, foi paixão à primeira vista. E uma vez que eu comecei a conhecer o que a gente chama do lado oculto da Torá, o lado secreto da Torá, né? Aquele nível mais profundo de leitura, nunca mais parei. Então, eu comecei ali por volta dos 13 anos, quando eu fui fazer o Bar Mitzvah, já me preparando para o Bar Mitzvah, né? A maioridade judaica. E desde lá, sempre estudando, sempre lendo. E com o tempo virando professor, escrevendo livros, traduzindo, como você falou aí no currículo, né, Tiago? E conta pra gente qual que é a importância do Zohar, tanto para os judeus como para os não-judeus. Porque, assim, a gente sabe, tem um conhecimento geral de que o livro sagrado do judaísmo é a Torá, o Talmud. Como é que o Zohar se compara a esses dois? E o que é o Zohar, se puder explicar pra gente, assim, Claro, do zero. claro. Então, eu acho que a grande importância do Zohar, eu diria assim, ele fazia a gente olhar a Bíblia de um outro modo, né? Quando eu falo Bíblia aqui... Alguém mexeu. Então, eu acho que o grande valor do Zohar é fazer a gente ver as escrituras com outros olhos, né? Então, o Zohar sempre bate muito na tecla de que a Bíblia não tem que ser lida literalmente. E essa ideia eu acho que é a mais revolucionária, tanto como você falou, para judeus ou não judeus. A ideia de que a gente não tem que ver aquilo como um livro histórico, um livro de narrativa que, olha, necessariamente aconteceu, que está contando a história da humanidade. Mas entender que aquilo é um grande código. E que se a gente não souber ler a Bíblia com esse código, com esse simbolismo, a gente está lendo errado. Então, o Zohar é muito categórico nesse sentido. E aí, ele tenta, o valor também, além de propor essa leitura, ele tenta dar essa leitura, né? Eu digo tenta porque o Zohar, por si só, também não é lá muito aberto e muito didático. Ele também é um código e cifrado, né? Mas ele já vai falar, então, olha, entenda que a Bíblia tem que ser lida de outro modo e eu vou começar a te dar as chaves interpretativas para você ler a Bíblia desse outro modo, desse modo mais profundo, desse modo mais secreto. E aí ele começa a fazer as correlações necessárias. Então, eu diria que o grande valor do Zohar é esse. Pensando em termos de definir, como você falou, o que seria o Zohar, então? Eu acho que a gente pode falar, sem medo de errar, que é um grande comentário da Torá, um grande comentário da Bíblia, dentro dessa visão cabalística, né? Então,
é basicamente o Zohar pegando, em alguns casos, versículo por versículo, né, indo versículo por versículo e explicando, olha, não leia no literal, leia desse modo. Essa palavra significa tal coisa, essa palavra significa tal coisa, e vai te dando, então, toda uma nova visão, como eu estava dizendo, de como se lê os textos sagrados, a Torá. E antes de passar para o Rodrigo a pergunta, só mais para complementar a que eu fiz, o Zohar, ele é universalmente aceito dentro do judaísmo? Ou existe uma resistência, coisa assim? Existe uma resistência, tanto do Zohar em particular, como da Cabala em geral, né, como eu estava te falando. Não todas as linhas judaicas falam para que se deve estudar Cabala, algumas linhas consideram a Cabala algo bem herético em alguns sentidos, e falam realmente assim, olha, quase não é judaísmo isso aí, deixa de lado, né? E o Zohar, a mesma coisa. No Zohar, a gente tem basicamente dois tipos de problema. Um deles que eu diria que é o histórico, que acontece com muitos livros, né? A questão de você conseguir falar quem é o autor do Zohar, quem foi o que realmente escreveu. Então, só aí muita gente já fala, não dá para falar que é realmente o autor tal, então vamos deixar o Zohar de lado, melhor não considerar essa aqui uma literatura muito importante. E a segunda é a própria, vamos dizer, teológica. O Zohar traz alguns conceitos muito radicais nesse sentido, né, de quebrar um pouco a visão religiosa da coisa, e choca, às vezes, para quem está na linha mais ortodoxa, né? Então, como eu estava falando, pode parecer, às vezes, até alguns ensinamentos meio heréticos, dependendo como você encara. E aí também, então, tem judeu que vai falar, olha, deixa o Zohar para lá, porque a chance de você ler, interpretar errado e começar a ir para a heresia é muito grande. Então, melhor deixar o Zohar de lado. Eu diria que, sei lá, se eu for falar em estimativa, talvez uns 20%, 30% dos judeus não vai defender Cabala nem Zohar e vai falar, fica só aqui no judaísmo, na coisa mais religião mesmo, e deixa esses estudos de lado. Eu queria perguntar, assim, falar um pouco mais da parte histórica. Quando foi escrito, por quem que foi escrito, para contextualizar para quem caiu de paraquedas aqui, o que é o Zohar, o que é o Talmud, o que é essas coisas, só para contextualizar. Boa. Bom, eu vou te dar a resposta, então, como eu acabei de falar da autoria, tem duas respostas, né? Eu vou te dar a resposta, digamos, da tradição e depois a resposta histórica, vai. O que a academia diria sobre o Zohar, né? A resposta da tradição vai falar que o Zohar foi escrito por um sábio chamado Rabbi Shimon Bar Yochai, né? O Rabbi Shimon Bar Yochai, inclusive, é um sábio que aparece em outro livro que vocês estão citando aqui bastante, que é o Talmud. Então, ele teria sido escrito nessa linha, né, há mais ou menos 2000 anos, por volta do século I mesmo, da Era Comum, e ele seria, então, obra desse Rabbi Shimon Bar Yochai, que era um místico por excelência. Só para contextualizar um pouco, o que é esse místico? Na época do Talmud, você tinha, basicamente, os rabinos mais preocupados com o cumprimento da lei, com a ortodoxia, com a definição da lei, da prática religiosa, e você tinha outros rabinos que podiam também ter essa preocupação, mas tinham a preocupação mais mística, digamos assim, que não era necessariamente da prática religiosa, mas de ter um contato direto com Deus, conhecer Deus ou sentir Deus. E essa linha mística é que produziu a literatura, por exemplo, do Zohar. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai seria dessa linha, né? Inclusive, tem gente que dá o nome de escolas ali de Merkavá, ou Maaseh Bereshit, né? Eram místicos da época do ano zero para frente, vamos dizer assim. E essa é a resposta, então, tradição. O autor do Zohar seria o Rabbi Shimon Bar Yochai, um grande místico do século I, tentando encontrar Deus. Se a gente vai para a parte acadêmica, né, história como ensinada nas universidades, vão te falar que não tem como o Zohar ter sido escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, por várias questões, pela própria linguagem do Zohar, né? E os historiadores datam o Zohar do século XV, portanto, XV ou XVI, na Espanha medieval, naquela época de grande influência moura, onde judeus e árabes viviam com grande sintonia ali na Península Ibérica, e o Zohar teria sido escrito ali. Um dos prováveis autores nessa versão é um rabino chamado Moshe de Leon, ou Moisés de Leon, passando para o português, e aí falam que ele, então, teria sido o autor,
Só que ele fez uma prática que era muito comum na Idade Média. Ele escreve e não fala que ele é o autor para dar mais credibilidade à obra, né? Então ele escreve e fala, olha, o autor é o Rabbi Shimon Bar Yochai, porque assim ele podia falar, olha, tem aqui uma obra valiosa. Então era uma estratégia muito usada na Idade Média. E aí os historiadores dizem que foi isso que aconteceu. Ele que inventou que seria o Rabbi Shimon Bar Yochai. E aí, né, ficam essas duas respostas de quem seria o autor. Mas qual é a sua opinião? Qual você acha que é? Estava esperando alguém perguntar. Olha, eu acho que talvez seja um misto das duas coisas. Não sei se eu sou muito ingênuo para pensar isso, mas eu acredito que o grosso do Zohar foi realmente escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, veio para nós de 2000 anos atrás, e chegou até nós pelas mãos do Rabbi Moshe de Leon. Então, eu não sei exatamente como existem as histórias de como é que esse manuscrito foi parar nas mãos do Rabbi Moshe de Leon, e aí acho que, não sendo totalmente ingênuo, o Rabbi Moshe de Leon deu os seus pitacos no Zohar. Então, eu costumo dizer assim, que talvez 90% do Zohar veio do Rabbi Shimon Bar Yochai, e o Moshe de Leon fez um trabalho de edição. Ele cortou partes, ele mudou partes de lugar, adicionou comentários dele. Então, realmente, você consegue ver que tem trechos do Zohar que parece que destoam, que realmente não dá para ser do Rabbi Shimon Bar Yochai. Talvez uns 10% do Zohar seja acréscimo, né, do Moshe de Leon. Então, eu acho que essa é a resposta. É basicamente do Rabbi Shimon Bar Yochai com alguma ajuda do Moshe de Leon 14 séculos, 15 séculos depois. E essa gênese do Zohar, ele tem algumas coisas milagrosas nesse contexto, não tem? No sentido de que ele estava na caverna, ele se alimentava da fonte. Será que isso também não são alegorias, como o Zohar fala para a gente fazer a leitura? Pois pode ser que sim, né? A história da tradição, a versão tradicional, diz que o grosso do Zohar foi ditado pelo profeta Elias para o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, como você disse, né, Tiago, o Rabbi Shimon Bar Yochai vivia numa época de perseguição na terra de Israel, em que os romanos perseguiam os judeus, não deixavam praticar a religião, e para viver, para basicamente não ser morto, o Rabbi Shimon Bar Yochai fugiu para uma caverna. Como ele era professor de judaísmo, de misticismo, ele ia contra as regras do governo instituído, né? E aí, para viver, então, ele foi fugir para essa caverna. Diz a tradição que ele ficou lá 13 anos morando com seu filho. Inclusive, diz que numa vida totalmente reclusa, ele ficava enterrado até o pescoço com o filho, né? Sem roupa nenhuma, só enterrado até o pescoço, só com a cabeça para fora para poder, eventualmente, conversar com o filho, ler algum texto, alguma coisa do tipo. E comendo de uma alfarrobeira, que nasceu milagrosamente na caverna, e bebendo de um riacho que corria ali perto, e dava água e comida para eles. E nesse estado ele teria recebido o profeta Elias, que começa a revelar os segredos do Zohar, e aí o Rabbi Shimon Bar Yochai põe por escrito. A sua pergunta é boa. Será que não é também uma alegoria, né? Será que a gente tem que entender literalmente, ele foi realmente para uma caverna, fisicamente, ou essa caverna simboliza algo, né? Um estado de reclusão, de meditação profundo, alguma coisa assim. Eu tenho uma pergunta. Você falou que cerca de 30% dos judeus consideram o Zohar e a Cabala uma heresia, uma coisa assim. Você tem algum exemplo, alguma coisa no Zohar que é considerada heresia por esses judeus mais ortodoxos? Eu vou pegar o quadro que você mostrou aí no começo, a Árvore da Vida, né? Tem uma frase muito marcante de um rabino medieval, que quando a Cabala começa a se divulgar, ele fala mais ou menos o seguinte: olha, eu achava que os piores hereges são os cristãos, porque eles falam que Deus são 3, né, a trindade e tal, mas os piores hereges não são os cristãos, são os cabalistas, porque eles falam que Deus são 10, falando das 10 firot, né? Então, um rabino criticando os cabalistas, falando, heresia total você falar que Deus está se manifestando em 10 partes. Esse rabino quase fala, é preferível ficar com o cristianismo que fala só de 3 do que ir para a Cabala que fala de 10. Então, esse tipo de coisa chocava muito, né? Quando o Zohar vem e fala, Deus se manifesta em 10 faces ou em 10 dimensões, tinha rabino que simplesmente falava, queima esse livro, porque falar isso era uma heresia dentro de uma religião muito monoteísta, radical, né? Você pensar em falar de 10 manifestações divinas, pegou mal, por muito tempo, ainda pega até hoje, alguns ainda consideram o Zohar herege por coisas como essa. Goia? Tá mutado, Goia. Tá, então vamos lá. Dentro dessa questão da datação e tudo mais, o Rabi falou
da questão dos manuscritos, né, já remontarem ao século I, mas isso existia como manuscrito ou como uma tradição oral, que nem você tem a Torá oral, né, Sheb Shetav e Sheb Alpê, né, a oral e a escrita, né? O Zohar também e outros livros como o Bahir e o Sefer Yetzirah também vieram de uma tradição oral e depois foi passado para a escrita, ou já nasceram como um documento escrito? Boa pergunta. Todos eles, a meu ver, vieram de uma tradição oral, que só em algum momento alguém decidiu compilar por escrito e aí chegou o manuscrito. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Rabbi Moshe de Leon, eu acho que ele recebeu um manuscrito, né? Ele realmente tinha um manuscrito do Rabbi Shimon Bar Yochai. Mas o Rabbi Shimon Bar Yochai está escrevendo algo que já é uma tradição oral muito anterior a ele, de pelo menos 400, 500 anos anterior. Então, aquela escola que eu falei da Merkavá, por exemplo, ele é o fim, talvez, da escola da Merkavá, e está reproduzindo discursos de sábios anteriores a ele. Inclusive, o mestre do Rabbi Shimon Bar Yochai é o Rabbi Akiva, um dos sábios mais famosos do judaísmo, que não deixou nenhum livro para nós, até onde a gente saiba, ensinava só oralmente, como você está perguntando, Goya. Então, quando o Rabbi Shimon Bar Yochai vai escrever, ele está sendo revolucionário no sentido de pôr por escrito, mas ele não está ensinando nada muito novo, ele só está replicando uma tradição que já tinha 400, 500 anos, e era uma tradição oral. Rabi, deixa eu te perguntar um negócio. O Rodrigo mandou uma pergunta assim, ele queria perguntar como que você enxerga as vertentes ocidentais da Cabala, pelo ponto de vista judeu? Marcelo, desculpa, Rabino, até o Falter Belhar mandou uma que também vai nessa linha também, que é das ordens iniciáticas também, como é que ele vai. Pois é. Você sabe que essa é uma questão que eu ainda não tenho uma resposta muito definitiva, para ser sincero. Porque, assim, por um lado, eu acho muito interessante, obviamente, essas tradições, vamos chamar ocidentais, fazem um trabalho enorme de divulgação da Cabala, né? E eu acho que isso, por si só, é louvável e já encerra muito da discussão. Você pegar ensinamentos poderosos como o da Cabala, deixá-los acessíveis e fazer com que isso realmente transforme a humanidade. Por exemplo, como a gente disse, fazendo com que as pessoas leiam as escrituras de outro modo, vejam as coisas de outro modo, eu acho isso muito saudável. Por outro lado, o que me preocupa, e isso sempre acontece, é quando você passa de uma cultura para outra, muita coisa se perde, se deturpa, se transforma, deliberadamente ou não, né, conscientemente ou não. Então, às vezes, me dá esse tipo de preocupação, né? As pessoas acham que estão estudando a Cabala, e às vezes não é, porque já deturpou tanto, já mudou tanto para chegar no Ocidente, que se perde um pouco da essência. Então, enquanto por um lado eu acho que é muito bom, eu acho que por outro lado exige uns certos cuidados, né? De onde está vindo essa linhagem que eu estou pegando? Esse ensinamento realmente reflete lá na Cabala judaica, ou é algo que foi inventado aqui no Ocidente e é uma releitura da Cabala? Acho que, dito isso, se a pessoa souber fazer essas diferenciações, né, tivesse esse discernimento, eu acho que é assim que eu viria a Cabala ocidental, vamos chamar, como algo positivo. Maravilha. Robson. A minha pergunta é dupla e ela se refere mais às questões das Séfiras. O que seriam os 50 portões de Biná e se existe alguma relação disso com Homer? Sim, existe. Bom, a Biná, se você for entender como uma energia dentro do ser humano, porque a gente pode sempre entender se irá como duas coisas, né? Ou uma energia universal ou uma energia humana. No ser humano, a gente costuma dizer que é, então, nossa capacidade de intelecto, raciocínio e lógica, né? O nosso hemisfério esquerdo do cérebro. Portanto, os 50 portões de Biná seriam nada mais, nada menos do que maneiras de você ampliar sua consciência, vamos chamar assim, ou talvez não é melhor a palavra consciência, porque isso seria mais Chokhmah, mas ampliar a sua mente e maneiras de você acessar esse potencial cerebral, intelectual, mental. Esses seriam os 50 portões de Biná. O que isso significa na prática? Que você teria 50 doutrinas, vamos chamar assim, ou 50 escolas, 50 tipos de pensamento que fazem você chegar a essa Biná, a essa mentalidade ativa e funcional, né? Por que isso se relaciona com Homer, que é a sua segunda pergunta? Porque
A ideia do Homer é que a cada um dos passos, né, dos 49 dias, culminando em Shavuot, que é o 50º, eu estou fazendo essa abertura mental, que eu estava falando. Eu estou trilhando um desses caminhos, liberando uma dessas energias para trabalhar a minha Biná. E chegaria em Biná em Shavuot, né? Que, na verdade, é também outra metáfora, o Jardim do Éden. Então, você está fazendo uma jornada metafórica do Egito ao Éden, ou do Egito a Israel, também, se quiser pensar desse modo, né? E culminaria em Shavuot, por quê? Shavuot é quando você recebe a Torá. É a festa que comemora o recebimento da Torá no Sinai. Então, a Torá está sendo representada como eu cheguei nesse nível de compreensão que é Biná. A Torá como eu entendi o mundo, eu entendi a lei do mundo, a lógica do mundo. A gente não pode esquecer que Torá significa isso, a lei, né? Então, eu passei por esses 50 caminhos, passei por essas 50 doutrinas, como eu chamei, e aí a minha mente se transformou, culminou no 50º grau, eu estou no Jardim do Éden. Essa é a relação entre Homer e Biná e os 50 portões. Muito obrigado. Imagina. Eu vou voltar na questão da autoria, porque eu fiquei curiosa. Por que a autoria é tão polêmica dentro do judaísmo? Só em relação a esse texto, em relação a outros textos, como que funciona essa questão da herança? Por que o valor do texto em si mesmo não é o suficiente? A gente costuma brincar no meio judaico que se não tiver polêmica, não é judaico, né? Onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões, então é polêmico com o Zohar, com a Cabala e com todos os textos, né? A questão, por exemplo, dos apócrifos, que é um problema em quase todas as religiões, no judaísmo é muito forte. Que textos que eu vou considerar como relevantes, sagrados e da tradição, e que textos que não. Então, a gente hoje, por exemplo, fala da Bíblia, eu uso o termo português, né? Mas vamos chamar de Antigo Testamento. A gente esquece que foram anos para se definir qual era o cânone do Antigo Testamento, que livro que vai entrar e que livro que não vai entrar, né? Então, você tinha discussões homéricas, a questão sobre isso, inclusive o Talmud, por exemplo, discute que os sábios, um dos livros mais difíceis deles debaterem se ia entrar ou não é o Cântico dos Cânticos, ou o Cantar dos Cantares, como alguns traduzem. Por quê? Quem já leu o Cântico dos Cânticos é basicamente um poema erótico. E para alguns rabinos do Talmud, falaram assim, isso aqui não tem jeito algum de entrar no Antigo Testamento e disso aqui ser texto sagrado. E alguns rabinos chegavam a se debater, né, de se espancar para falar, isso aqui não é texto sagrado. E outros falavam pelo contrário, vocês não entenderam nada. Se vocês estão lendo no literal é porque vocês não entenderam o Cântico dos Cânticos. Esse é o livro mais sagrado que tem. Tem que estar, né? Inclusive, um dos que defendia isso era o Rabi Akiva, que eu acabei de mencionar, professor do Rabi Shimon Bar Yochai. E diz a tradição que o Cântico dos Cânticos só entrou para o Antigo Testamento por causa do Rabi Akiva, que falou, se vocês não puserem esse livro, vocês não entenderam nada, vocês não são rabinos de verdade, vocês têm que saber entender o Cântico dos Cânticos. Mas, enfim, aí, vários outros livros, né? Você tem os livros de Enoque, até hoje são uma questão, se são válidos, se não são válidos, livros atribuídos a Adão, então... livros de profetas espúrios, que a gente fala, que a gente não sabe se foram escritos pelo profeta, teria, por exemplo, a segunda versão de Jeremias, uma segunda versão de Ezequiel, e não entraram no Antigo Testamento. Na Cabala, a gente tem o Zohar, é um deles, né? Reconheço ou não reconheço como um livro escrito por um mestre judeu sabendo o que está falando? Ou é um livro herege? O Frater Goya citou o Bahir, deu a mesma problemática. Outro, Sefer Yetzirah, né? Então, assim, é muito, muito difícil você achar livros que sejam consenso depois do estabelecimento do cânone no Antigo Testamento. Praticamente todos os livros judaicos depois, eu vou te dizer que vai ter sempre uns 20% e 30% de judeus que vai desconsiderar. Eles podem ser muito bem aceitos por grande parte dos judeus, mas sempre vai ter um grupo judaico que vai falar, não sei, olhe com cuidado essa obra. E o Zohar certamente está nesse grupo aí. Queria que você contasse um pouquinho para a gente do processo de tradução do Zohar que você está passando, né? Várias perguntas nesse sentido. Por exemplo, quando que você decidiu? Qual foi o pontapé inicial que você falou, não, vou embarcar nessa, que não é uma tarefa fácil, né? É uma coisa de gigante fazer isso daí. Quando que você decidiu? Por que você tomou esse cargo para você? E quais foram os desafios nessa tradução? Porque o Zohar tem essa fama de ser enigmático. Teve alguma passagem que foi difícil para você conseguir traduzir?
Beleza. Olha, eu decidi, na verdade, movido por um absurdo, porque eu falava assim, eu não me conformo que uma obra como o Zohar não está em português. Simplesmente foi essa a minha questão. Então, eu começava a ensinar Cabala, como eu disse para vocês, no começo estudava para mim, depois comecei a dar aula, né? Fui montando cursos e turmas, e aí eu citava o Zohar, e as pessoas, claro, quero ler. Como é que eu acho? Não acho. Mas como não acha? Não acho, só tem aramaico. Aí, eventualmente, lançaram a versão inglesa, né? O Kabbalah Center lançou a versão inglesa. Legal, ajuda, mas um monte de gente não sabe inglês. Então, eu começava a ficar horrorizado que, passados 20 séculos de história de uma obra como o Zohar, ainda não existia versão para português. E aí eu falei, bom, vou começar a ver se alguma editora se interessa no projeto. Nenhuma editora, né? Não é comercial, não é rentável, não vai vender, ninguém quer ler isso. Não adianta. Minha reação foi essa, Marcelo. Como assim? Exatamente. Aí eu falei, quer saber? Então eu não vou depender de editora, vou fazer eu mesmo. Vou traduzir, não importa se tem gente que quer ou não, vou fazer autopublicação, e aí comecei a meter as caras, como você falou, Thiago. Falei, vou dedicar aqui o que eu puder, junto com todas as minhas outras atividades, e aos pouquinhos vou lançando. Graças a Deus está dando certo, já estamos indo para o 9º volume, já tem 8 publicados, e pretendo, se assim der certo com o tempo e tudo, lançar o Zohar inteiro em português. Tomara. E a maior dificuldade, a meu ver, foi manter esse texto fechado que é o Zohar. Em que sentido? Muitas vezes a gente vai, ou pelo menos é uma falha minha, sei lá, traduzir e dar uma vontade de explicar, de tornar o texto acessível, né, de ficar didático. E muitas vezes eu tinha que me refrear e falar, não é minha função, eu sou o tradutor. Aqui não é o Yair professor, palestrante, cabalista. Aqui eu tenho que traduzir o texto como ele é. Se ele é hermético no original, se ele é difícil de entender no original, eu tenho que manter difícil. Eu não posso deixá-lo fácil. Então, várias vezes eu me segurava para não deixar o texto infantilizado, eu digo, né? Para não deixar ele mais fácil do que ele era. Então, usar as metáforas que o Zohar usa, não explicar essas metáforas. Se ele usa um código, deixar o código, né? E eu tinha que me refrear, até hoje tenho que me refrear. Essas são as maiores dificuldades que eu vejo. E aí, nesse sentido também, são as dificuldades que às vezes eu tenho, porque eu vou traduzir um texto, e sinceramente, às vezes é um texto tão difícil, tão hermético e fechado, que eu sinceramente não sei do que o Zohar está falando. A gente acha que só porque ele é cabalista ele entende o Zohar inteiro. Não, a gente às vezes não entende o Zohar, e é aberto a discussão. E como é que você vai entender o que o Zohar está falando? Então, eu tentar traduzir sem entrar na interpretação, sem depender de entender o texto, mas traduzir como se fosse o que a palavra está dizendo, sem a minha opinião, sem a opinião da tradição. Essas são as dificuldades que eu encontro até hoje. E sabe o que é maravilhoso? É que justamente por você, além de ser cabalista, você é linguista. Então você é a pessoa perfeita para fazer esse trabalho. Isso, tem que ser você aí. Nesse só mais sentido, uma perguntinha a respeito dessa tradução. Como é que esse trabalho de tradução enriqueceu a sua própria compreensão do Zohar? Mudou alguma coisa nesse trabalho? Totalmente. Justamente por causa desse ponto que eu estava falando, né? Eu entender o que é o Zohar e o que ele está realmente querendo dizer, e o que é interpretação e o que nós estamos querendo ler no Zohar. Então, eu comecei a perceber que muitas vezes a gente está lendo o Zohar do jeito que nós queremos, não sei se é o que o Zohar está falando. Então, a minha relação com o texto foi transformando totalmente quando eu ia traduzindo, né? Porque, inclusive, eu lia os comentários de outros cabalistas, né, que têm comentários ao Zohar, e eu falava, isso aqui é a visão deste cabalista. Não sei se o Zohar está querendo falar isso. E você começa a ter uma clareza muito grande de que são linhas de leitura do Zohar. Não é necessariamente o que o Zohar está querendo dizer. Então você chega numa relação eu acho, de mais pureza com o texto. Você vira mais íntimo do texto e conhece ele como ele realmente é, despindo as roupagens interpretativas e comentários pessoais e linhas pessoais, né? Então, para mim, eu me sinto mais íntimo do Zohar hoje, porque eu sei eu acho que eu sei o que ele realmente está querendo dizer e não o que nós estamos querendo ler nele. Maravilha.
Oi, aí, você conectou a contagem do Homer com a fuga do Egito, né, até chegar ao Monte Sinai. Eu queria que você falasse mais sobre essas simbologias, né? O que seria exatamente o faraó, o que seria exatamente o Egito, travessia do Mar Vermelho, a recebimento das tábuas no Monte Sinai. Sim, por alto, só para as pessoas terem uma noção de que como as coisas não são tão literais como muita gente imagina. Sim, sim. Então, toda essa história, né, para Kabbalah, e pegando aquilo que eu falei do Zohar, nada disso é para ser entendido literalmente, né? Eu sempre até brinco com os meus alunos que, por um lado, eu acho muito divertido aqueles historiadores que ficam tentando provar, não, o êxodo realmente aconteceu, acharam uma inscrição lá que os hebreus foram escravos no Egito. Legal, claro, é importante para a história, para a arqueologia saber isso. Aparece aqueles documentários de History Channel, Discovery Channel, né, tentando provar que a Bíblia tem razão e falando. Para Kabbalah, nada disso vai ser muito importante, se realmente aconteceu ou não, se Moisés existiu, se José foi faraó do Egito ou não. Tudo isso é símbolo, tudo, 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 independente se aconteceu no literal ou não. Basicamente, qual que é o simbolismo, como você falou, né? Tentando ir por cima. A gente tem que o Egito ele representa o nosso nível mais baixo de existência em termos de alma. Então, a gente sempre lembra que Mitzrayim, em hebraico, o nome Egito, é da palavra estreiteza, tem a raiz da palavra estreiteza. Então, a nossa alma, ela vem para o mundo meio que forçada, digamos, ela não gostaria de vir ao mundo, o local dela são os mundos superiores, mas ela vem para o mundo físico. Só o fato dela vir para o mundo físico e ter que estar num corpo material já é uma estreiteza para essa alma, porque ela fica limitada pelo espaço e tempo, pela matéria, pela dimensão física. Essa é a primeira estreiteza que essa alma sofre. E também é estreiteza porque ela não vai ter, então, o contato que ela tinha com o divino, quando ela estava solta nos mundos superiores. Ela não vai ter a ciência, a percepção de mundo que ela tinha. Então, esse é o nosso nível inicial, digamos, a Kabbalah. Todos nós saímos do Egito. Saímos de uma matéria limitante, de um mundo físico que nos limita e que não nos deixa conectar com o espírito. Basicamente isso. O que nós precisamos fazer, então? Vencer o Egito e tudo que ele representa, inclusive o faraó, que eu já vou falar o que ele é. O faraó, para nós na Kabbalah, é nada mais nada menos que o nosso ego, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente achar que a gente controla o Egito, a gente achar que a gente é dono da terra toda, e aí a gente tem que rever esses conceitos, pôr o faraó para morrer no mar, né? Literalmente. E uma vez que a gente faz isso, a gente começa uma jornada de 50 passos. Muita gente acha que, bom, saí do Egito, já estou espiritual. Não, você saiu do Egito, você foi para o deserto. Muitas vezes esse deserto é pior do que o Egito. Tá? Inclusive o povo de Israel, na história bíblica, o tempo inteiro fala isso para Moisés. Para que você tirou a gente do Egito? A gente estava melhor lá no Egito. Né? Você tirou a gente, agora a gente está aqui passando fome, passando sede, tem o sol quente, eu não sei o que vai ser, estamos perdidos. Muitas vezes o nosso ego, a gente fala o quê? Eu quero voltar para o Egito, lá é a zona de conforto. É estreito, mas lá eu conheço, lá eu sei o que tem, né? Bom, quando a gente se dispõe a quebrar isso e falar, eu vou sair, eu vou para o deserto. Passo essa jornada de 50 dias, que é o Homer, tá? Para eventualmente, se der tudo certo ao final da jornada, chegar aos pés do Monte Sinai e receber esse nível mais elevado que é a Torá. Aí sim, olha, agora você é um novo povo. Você não é mais aquele povo que saiu do Egito com aquela mentalidade escravista, que só pensa na matéria, em sustentar e tal. Agora você tem uma visão espiritual da coisa. Agora você sabe o que é o conceito de terra de Israel, o que é servir a um Deus, estar obediente a um Deus. A sua visão de mundo é outra. Você não tem mais a visão do faraó, você tem a visão de Deus, né? Que, aliás, o faraó se achava Deus. Então você troca as figuras, você troca as referências. Uma vez que você chegou lá, agora o caminho está livre para sair para a terra de Israel. Então, basicamente é isso, a metáfora do êxodo, do Pesach, né, que a gente está vivendo agora, inclusive, no judaísmo. Essa é a nossa jornada de alma. Obrigado. Imagina. Rabino, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a tradução do Zohar. Você entende que a tradução para o português é apenas uma porta de entrada para se aprofundar na Cabala, no sentido de que aquele que deseja de fato mergulhar a fundo precisa obrigatoriamente vir a aprender a língua original do texto, ou não? A partir da tradução ela já oferece os elementos necessários. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da relação da Cabala com o idioma, o hebraico e aramaico, enfim, outros idiomas nos quais os textos originais foram escritos.
Tá? Eu vou te dar a resposta talvez em 2 níveis, Thales. Um que não é falando da língua propriamente dita, é falando do Zohar, e depois eu falo da língua. Muita gente acha que o Zohar é porta de entrada, né? O termo que você usou para Kabbalah. E talvez o que eu vou falar agora é um pouco chocante, mas eu digo que é o contrário. Eu não acho que uma pessoa deve começar com o Zohar. Porque se ela começa com o Zohar, é mais fácil ela se afastar da Kabbalah e falar, isso não é para mim, eu não entendo nada, Deus me livre, o que é isso, e ela ir embora do que ela chegar na Kabbalah. Né? Então, várias vezes eu recebo, né, e-mail de pessoas assim, olha, eu quero começar a estudar Kabbalah, onde eu compro o Zohar? Você acha que eu começo pelo Zohar? Eu falo, não comece. Nossa, mas você é o tradutor, tá? Eu vou comprar na sua loja. Eu falei, não, pode comprar, obrigado, você vai estar ajudando na tradução, legal. Mas eu não recomendo que você comece a estudar por aí. Não é uma fonte de porta de entrada, ela já é para quem está um pouquinho no caminho, eu diria. Tá, não precisa ser o mestre da coisa, mas já é para quem tem um pouco de caminhada. Então, essa é a primeira coisa que eu digo do Zohar. Quanto ao idioma, Thales, eu acho que hoje a gente vive numa época muito feliz, em que a gente não depende tanto do idioma original para poder estudar Kabbalah. Ainda não acho que estamos no mundo ideal, eu acabei, inclusive, de comentar que eu achava um absurdo não termos acesso ao Zohar em português, ainda não temos uma tradução completa do Zohar, né? Mas hoje a gente consegue sanar muito desse problema, com a ajuda de tecnologia, com a ajuda, inclusive, de tradutor automático, com o que as redes sociais permitiram, né, projetos colaborativos, coisas que talvez há 200, 300 anos era impensável. Realmente, eu acho que há um tempo atrás, se você não soubesse o idioma, ou se você não tivesse alguém que te traduzisse, você simplesmente não estudava Kabbalah. E hoje, graças a Deus, a gente já consegue estudar em línguas que você pode não saber uma palavra de hebraico e ainda assim ter acesso aos ensinamentos mais profundos. Hoje, por exemplo, uma pessoa relativamente mediana, normal, pode ouvir falar de Isaac Luria e, às vezes, ler um texto sobre Isaac Luria e conhecer Kabbalah luriânica. Né? Isso era impensável 200 anos atrás. Se você não soubesse hebraico, não soubesse quem era Luria, talvez não fosse para Israel, estudar com alguém que estudou Luria e te traduzisse os textos, você simplesmente não sabia o que era Luria. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está numa época muito feliz. Ainda dá para avançar, ainda dá para melhorar, mas hoje eu acho que não é mais dependente do hebraico para se entrar no Kabbalah. E aí, essa é a minha segunda pergunta, seria como que você vê a Kabbalah para aqueles que não nasceram no seio da comunidade ou da religião judaica? Eu tenho uma visão muito tranquila quanto a isso, Thales. Eu acho que a Kabbalah é universal, no sentido mais amplo da coisa, né? Não é à toa que um dos meus projetos foi lançar um canal no YouTube onde eu diariamente falo do Zohar e acho que isso tem que ser divulgado de maneira simples, didática e para todos, independente de religião. Mas às vezes eu sou exceção. De novo, a gente vai entrar naquilo de judeus e polêmica. Ou né? então, assim, melhor, o que você que já tem tantos anos já de estudo e dedicados a esse tema, o que você vê que pode trazer de positivo ou no sentido de agregador para as pessoas que eu entendo que seja mais do que simplesmente uma releitura, uma releitura do Antigo Testamento, né? É mais. Então, eu queria só que você explicasse o que você vê dos benefícios que as pessoas podem ter desse estudo. Entendi, perfeito. A releitura do Antigo Testamento, eu restringiria basicamente ao Zohar. Ele, eu acho que é uma releitura do Antigo Testamento. A Kabbalah é maior que o Zohar, né? Nesse sentido, a sua pergunta, Thales. Eu posso estudar a Kabbalah sem estudar Zohar. Inclusive, é o que eu estava falando, até recomendo no começo. E aí, o que é a meu ver, né, o valioso da Kabbalah? É a libertação que se tem ao estudar. A libertação no sentido mental, a ampliação de consciência e de visão de mundo que ela dá. Então, eu acho que é realmente a metáfora que estávamos falando do Egito, e a gente vem numa vida, por N motivos, extremamente condicionada por religião, por padrões culturais, por padrões religiosos, por padrões da sociedade, familiares, e isso é muita estreiteza mental para nós, às vezes. Estreiteza de alma, estreiteza energética, e saber fazer essa libertação, romper com isso, eu acho que é o grande ponto da Kabbalah. A Kabbalah te ensina a falar, olha,
veja para além do berço onde você nasceu, da cultura onde você nasceu, da religiãozinha onde você nasceu. Amplie a sua visão de mundo, vai entender o que é o mundo, o que é o universo. Eu acho que é isso que a Kabbalah fornece. E nesse sentido, aproveitando as metáforas, né, eu acho que é isso que acontece, é o chamado para Abraão na Bíblia. Quando Deus aparece para Abraão e fala, olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, da tua família, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque você não é desse localzinho onde você nasceu. Não é à toa que muitos consideram Abraão o primeiro cabalista, né? Autor do Sefer Yetzirah e tal. A gente tem que perceber que o nosso local de nascimento é um Egito, é uma limitação. E a Kabbalah vem, a meu ver, a maior dádiva dela é libertar-nos dessas nossas limitações iniciais. Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntinhas ainda. Em relação a essa questão da escravidão do Egito, eu acho importante colocar, quando eu falo sempre com os meus alunos a respeito disso, eu falo que nós vivemos hoje numa época muito similar àquela do Êxodo, né? Primeiro que eu sempre brinco que Moisés ele devia ser surdo, né? Porque Deus falou para ele, vai para o Canadá, e ele foi para Canaã, né? Canadá naquela época estava livre, não dava tanta confusão se ele tivesse ido para lá. Mas, né? Se você olha pelo Google Maps, a distância que foi andada foi muito pequena, hoje a pé dá 6 dias. Mas por que 40 anos? Né? Justamente eu, pelo menos, entendo que é porque as pessoas ainda tinham cabeça de escravos, como o Rabi comentou agora há pouco, enquanto tivesse uma pessoa que lembrasse como era bom ser escravo no Egito, que era uma escravidão diferente do que a gente teve, por exemplo, no Brasil, era uma pagação, um pagamento de uma obrigação de guerra, né, que você ficava vinculado a um país, mas lá era muito bom, né? O Egito era Star Trek total, então já tinha saúde, tinha um monte de coisa, alimento, tecnologia, e você levou a turma inteira para o deserto, né? Então, enquanto tivesse uma pessoa que lembrasse, e vale a pena lembrar que mesmo Moisés não entrou, né, na Terra Prometida, ele viu e não entrou, porque ele também tinha cabeça de escravo, né? E hoje eu vejo que, mesmo até falando em Telema, tudo mais, as pessoas falam da verdadeira vontade, falam da libertação, mas, na verdade, no primeiro tremor, elas querem voltar para o Egito, né? Então, eu entendo o Homer, dentro a contagem da Sefirat HaOmer, como você ir reconstituindo aquela unidade perdida para você se conseguir se desvincular, entender, cara, eu sou um indivíduo, né, o ego não tem como eu matar, mas eu consigo afogar ele lá no inconsciente, no mar do inconsciente, beleza, né? Só que eu vejo que é muito ainda, nós vivemos num período, inclusive de tecnologias e tudo mais, que tentam nos levar para o Egito de volta e muitas vezes a gente vai cedendo, né? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu acho que... Tá. Eu acho que você definiu muito bem, Goya. É exatamente isso que eu penso. Eu acho que é isso que o Egito representa. E uma das maiores dificuldades é sair do Egito, não é à toa. É isso que você está falando. Porque diante da primeira dificuldade, a gente quer voltar para o Egito. Inclusive, tem um ditado cabalístico que fala: sair do Egito é relativamente fácil, né? Mas tirar o Egito de você é que é difícil. Porque você sai, mas você está carregando o Egito com você, né? Fisicamente você não está mais lá, mas a sua memória é do Egito, suas emoções são do Egito, você quer o tempo inteiro voltar para o Egito. Tirar isso de dentro de você é complicado. E você pegou a metáfora bonita. O povo de Israel todo teve que morrer. Aquela geração que saiu do Egito não entrou em Israel, inclusive Moisés. Teve que ser uma nova geração, né? Os 40 anos foi também para dar tempo dessa nova geração. Porque se a gente não conseguir se desfazer dessa roupagem, morrer para ter uma nova vida, a gente não vai para a terra de Israel. A gente vai continuar carregando esse Egito, a gente não vai ser verdadeiramente livre, né? E aí, eu acho que você também pegou num ponto muito importante. Hoje, a modernidade, a tecnologia, sei lá como chamar, os tempos modernos em geral, querem a gente muito no Egito, né? Inclusive, eu sei que a gente pode começar a falar, talvez quando entra nisso, o Yair é conspiracionista, teoria da conspiração, né? Eu não acho que é tão teoria da conspiração, não. Eu acho que são coisas realmente pensadas.
estruturas de poder, estruturas sociais, para que a gente não chegue nessa libertação. Então, eu diria que hoje é muito mais difícil a gente sair do Egito, porque além da gente ter que vencer a nossa natureza humana, a gente tem que vencer o que a sociedade e a cultura têm colocado para nós, e não é fácil. São forças muito fortes, eu sei que parece estranho falar de força forte, mas são forças muito fortes feitas para deixar a gente preso. E se a gente não conseguir se libertar disso, é muito complicado. Deixa eu interromper, vou cortar o Thiago e a Bárbara. Você falou dessas forças, você podia falar um pouquinho das clifotes? Teria alguma relação entre essas forças? Porque a gente acredita nessa teoria da conspiração. O site, inclusive, chamava a teoria da conspiração antes do Google derrubar. E a gente fala muito dessas, que seriam a parte da árvore da morte mesmo, que está trazendo a galera para ficar aprisionada. Então, você podia falar um pouquinho do teu ponto de vista das clifotes? Sim, são elas mesmas, tá? Eu só acho que eu daria duas dimensões para isso, né? De novo, aquela dimensão que eu falei, quando a gente fala de árvore da vida, eu posso falar de termos humanos e termos universais, vamos chamar assim, cósmicos. Então, a gente tem, em termos humanos, as cascas, né? As clipot, são todas as nossas coisas pessoais que nos prendem. Então, pode ser orgulho, vaidade, as nossas relações com os nossos desejos, tá? Como é que eu lido com tudo isso também são clipot. Agora, em termos universais, em termos cósmicos, não é à toa que as teorias da conspiração falam assim, o tal grupo é satanista, tal grupo cultua o Satã. Por quê? Porque o Satã é o símbolo das clipot, é o pai das clipot, é a hierarquia máxima. Eu não sei se as pessoas que falam de teoria satanista estão pensando nisso, mas realmente eu acho que esses grupos de poder, vamos chamar, ou grupos culturais que estão tentando manter a gente no Egito, são as clipotes no nosso mundo universo, no nosso cosmos. Então, nesse sentido, são satanistas mesmo, né? São pessoas que estão prendendo a gente no lado oscuro, na árvore da morte, e não permitindo que a gente saia e vá para a luz e para a árvore da vida, né? Então, a gente tem dois tipos de clipota, eu diria, para combater. As nossas internas, eu comigo mesmo, né? Os meus obstáculos, as minhas travas mentais, os meus desejos que eu não consigo controlar e que os desejos me controlam, e temos essa questão cultural, social da modernidade, o Zeitgeist, né? O espírito do tempo em que a gente vive. Não no sentido também que, então agora eu preciso virar um Che Guevara rebelde, lutar contra o sistema. Também não acho que é por aí a coisa. Mas que a gente não pode ficar talvez calado e falar, não, eu vivo na melhor época do mundo, o mundo está evoluindo e estamos indo para a luz. Eu acho que quem está vendo isso está um pouco ingênuo. Eu acho que, pelo contrário, o mundo está evoluindo em termos tecnológicos, ok, mas em termos espirituais, às vezes eu acho que a gente está pior do que já foi no passado. E se a gente não tomar um cuidado com isso, a gente tende a achar que tecnologia é sinônimo de evolução de alma, evolução espiritual. Não é, né? Muitas vezes é o contrário e é propositadamente o contrário. Querem que a gente avance tecnologicamente para não avançar no espírito. Tempo do caos mesmo, né? E aí, deixa eu te fazer uma perguntinha que vai voltar a um assunto que você falou lá atrás, que é o certo receio que você vê nas formas ocidentais de Cabala e até na leitura direto do Zohar e tal. Então, uma pergunta para ajudar todo mundo aqui, que todo mundo aqui com certeza se interessa em Cabala, né? Nem todo mundo tem acesso à cultura judaica, agora vai conhecer o seu canal, vai ter e tal. Mas a pergunta é a seguinte: qual, na sua opinião, é o maior mal entendido que você observa nas pessoas que estudam Cabala? Qual é o erro que, assim, isso eu vejo o tempo todo o pessoal errar e não é por aí? Que se você falar isso, vai ajudar muita gente. Nossa, boa pergunta. Eu acho que tem dois que eu poria. O primeiro que eu vejo, o entender o bem e o mal, mesmo. Quando a Cabala está falando de bem e mal, e o que depois se entende de bem e mal, eu acho que às vezes se personifica muito algo que não é para ser tão personificado. Acho que a gente tem que entender esse bem e mal mais em sentidos abstratos e energéticos. Eu sei que tem personificação do bem e do mal, eu sei que existem formas bem físicas e concretas do bem e do mal, seja em pessoas, em grupos e coisa assim. Dá para você fazer rituais do tipo, eu quero invocar isso, quero invocar aquilo, mas eu acho que isso as pessoas se perdem um pouco. O que a Kabbalah está falando de bem e mal e para que eu tenho que usar esse bem e mal? Eu acho que essa é uma primeira perda. E a segunda, que às vezes me preocupa um pouco, mas eu não sei, pode ser quadrado da minha parte, eu confesso, é quando
eu vejo que é uma tendência da modernidade, inclusive, né, já que a gente estava falando disso. A tendência de o que eu chamo sincretismo. Eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas tentarem pôr a cabala ou qualquer religião como igual a qualquer outra. Então, assim, porque a cabala é igual ao budismo, que é igual ao cristianismo, que é igual ao islamismo, que é igual... É claro que no fundo é igual. A gente sabe que tem uma prisca teologia, né? Uma teologia original que gerou todas as religiões e tal. Mas, às vezes, nesse sincretismo, que é uma marca da modernidade, eu acho que as pessoas se perdem. E em vez de os ensinamentos começarem a ser valiosos, começa a virar uma panela, uma salada mista, assim, que as pessoas, em vez de aproveitarem os ensinamentos de várias religiões, elas se perdem nas várias religiões. E às vezes eu acho que era preferível ficar numa linha, digamos, e pegar o máximo que aquela linha puder te dar, sendo que as outras sejam agregados ou adicionais para você, do que tentar equivaler todas as religiões. E acho que às vezes isso é um erro que as pessoas cometem. Na Cabala eu vejo muito. Sou eu de volta? Não. Ou é a Bárbara agora? É a Bárbara. Eu ia só perguntar também uma coisa. As do chat eu que abordo ou quando quiserem? Geralmente o Thales aborda, porque é tá para bom. ele não interromper tua linha de raciocínio. Perfeito. É que a gente falou de Zeitgeist e tudo mais, então chegou o meu momento. Eu preciso perguntar do feminino, né? E aí, as mulheres cabalistas, eu sei que hoje em dia isso já mudou bastante dentro da comunidade judaica, eu já vi mulheres, né, líderes e tudo mais, eu achei sensacional, mas gostaria de ouvir o seu comentário a respeito. Tá. Eu acho que o feminino você tocou num ponto muito interessante, porque é um dos conceitos mais deturpados, né, entre o que a tradição entende pelo feminino e o que as religiões fizeram do feminino, o que as sociedades fizeram do feminino, né? Em alguns casos, inclusive, demonizando o feminino, não tem outro nome, né? Como se o feminino fosse algo, não posso nem chegar perto, nem proibido, e obviamente não é a visão da tradição. Mas, como você também falou, Bárbara, isso eu acho que felizmente já vem mudando. As pessoas começaram a entender. Bom, tinha-se uma visão de feminino diferente porque a cultura era diferente, porque a mulher foi colocada num papel social, cultural diferente. E se a gente quer resgatar valores tradicionais, a gente tem que entender esse feminino com outros olhos. Não dá para entender o feminino como talvez a religião por muito tempo entendeu. No judaísmo, a gente está tendo avanços, como você também bem falou, Bárbara, mas ainda não sei se são tantos, viu? E principalmente dependendo da linha judaica que a gente fala. Então, por exemplo, ainda não é um consenso no judaísmo que você pode ter rabinas, né? Mulheres rabinas. Na Kabbalah é um pouco mais tranquilo, você estuda, tal, tem professoras de Kabbalah e tal. Mas dependendo da linha judaica, rabina é uma coisa impensável. Como também na Igreja Católica, você só tem o padre, não tem a madre, né? Que vai fazer, tem freira, mas não tem a madre. Então, esse tipo de mudança de paradigma ainda não aconteceu. Não sei se vai acontecer também, porque também estamos falando de religiões muito tradicionais, que estão há 2000 anos seguindo uma tradição. E romper com tradições não é fácil, não sei se é necessário, não sei se é objetivo. A gente pode discutir isso até em outra questão. Mas se a gente falar em termos de o real significado do feminino, o simbolismo do feminino, acho que a gente tem avançado sim, que as pessoas têm começado a perceber o que é esse feminino, ou alguns chamam de o sagrado feminino, agora começaram a entender isso. Mas eu acho que a gente está no começo dessa jornada, não sei, eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorada nesse caminho. Então, deixa eu ir lá rapidinho. Uma pergunta que, se eu perder o momento agora, eu vou apanhar. Então, é o seguinte, quando você tem lá nas edições mais antigas da Bíblia em hebraico, ou na realidade na Bíblia em hebraico, você tem a figura de Satã como um substantivo, mas a partir de um determinado ponto ele vira um nome próprio, né? Inclusive no Sidur, eu estava até conferindo aqui, ele aparece como Ra-Satã, né? Que é uma personificação, né? Já se chegou a alguma definição quando houve essa mudança e por que houve essa mudança, não? Não é um consenso, né? Mas a versão que eu acho mais crível e que faz mais sentido foi justamente quando o povo judeu passou pela Babilônia, pelo exílio babilônico. E foi talvez a primeira grande cultura que os judeus viveram, né?
como chama, em sincretismo, já que a gente estava falando. E quando os judeus passaram pela Babilônia, então eles conheceram uma cultura politeísta, né, em que se falava de anjos bons e anjos maus, ou seres celestiais e seres não celestiais, né, e isso entrou no pensamento judaico. Então, o que era realmente, como você falou, Goya, só um adjetivo, era o acusador, né, um anjo acusador, começou a ganhar uma forma mesmo, e agora quase que um antagonismo de Deus, como eu tenho Deus e o Satã, né? O cristianismo vai levar isso realmente ao extremo, de pôr realmente como duas dualidades quase, né? Então, eu acho que isso veio com influência do exílio babilônico, tá? Como também, não só o Satã, tá? Toda a ideia de anjos na Kabbalah e no judaísmo, a ideia de hierarquias angelicais, ordens angelicais que ajudariam Deus a conduzir o mundo, isso não é da Bíblia, claramente. Isso é depois da Bíblia, quando o povo judeu vai para o exílio babilônico e começa a conhecer essas outras culturas mais politeístas. E eu acho que foi um jeito de fazer o sincretismo mesmo, pegar essas ideias que eles estavam vendo como politeístas, que por algum motivo agradou a mente judaica, apesar de ser monoteísta, e acabou entrando no judaísmo da forma adaptada, né? Para a cultura judaica da época. E uma questão, depois tem mais uma que fica para depois. Mas, assim, a próxima é a seguinte. Eu estudei com o Rabino Haim Davi Zuckerberg, num episódio que ele esteve lá na Sociedade Hebraica, em São Paulo, e eu lembro que ele comentou, até emenda com a pergunta da Bárbara, que, na realidade, ele vinha de uma corrente que entendia que hoje a Kabbalah ela deve ser um patrimônio de todo ser humano, e que uma das missões de Israel nesses tempos atuais seria de divulgar a Kabbalah para todos os povos, né, e todos os gêneros, independente daquela questão toda de tem que ser rabino, ter mais de 40 anos, ser casado, etc., mas que ela deveria ser acessível a todos e falar a linguagem do mundo, né? A sua escola vem dessa mesma linhagem? Como que funciona? Não, a minha escola não, mas eu sou desse pensamento. Nesse sentido, eu sou um pouco diferente da minha escola. Eu sou mais da linha de Kabbalah, vamos chamar sefaradita, né? E daqueles cabalistas muito de países árabes, por exemplo, Marrocos, né? Que tem uma linha muito forte, Marrocos e Tunísia. E ali é um povo muito tradicional mesmo, que não tem essa visão mais universalista, digamos. Inclusive tem um caso, né, interessante, tem um grande cabalista que eu tive o mérito também de conseguir estudar com ele, que chamava Isaac Kaduri. E ele faleceu recentemente, com longa data. E, justamente para ter uma ideia, né, a Madonna, todo mundo sabe, começou a estudar a Kabbalah um certo período, acho que até hoje estuda, né, ficou fascinada com o Kabbalah Center, aquela moda Hollywood, e quando ela foi para Israel, ela quis falar com o Kaduri, né, e falar que ela era estudante de Kabbalah e estudar a Kabbalah com ele. Ele nem pensou em receber ela, né? Na cabeça dele era totalmente inaceitável receber uma mulher para discutir Kabbalah com ela, e ainda uma mulher como a Madonna, né, com todo o liberalismo que ela tem. Então, assim, ele falou, eu não aceito mulheres estudando Kabbalah, o Kaduri. Então, é dessa linha que, por exemplo, a tradição vem, né? Pegando, inclusive, o que a Bárbara estava falando aí do feminino. Mas já há, como você bem citou, Goya, alguma modernidade hoje nas linhas mais recentes de que não é para ser algo tão exclusivo do povo judeu, para homens de 40 anos, rabinos, casados. Não, é para mulheres, é para crianças, é para judeus, é para não judeus, é para gente talvez até que nem acredita muito em Deus, mas que quer chegar na Kabbalah por algum outro motivo que nem tem a ver com Deus. Eu sou dessa linha, tá? De pensamento, mas não de formação, digamos. Eu vou só entrar na frente do Thales aqui rapidinho para pegar o gancho. Você falou de demônio, de Satã, Cliff, etc. E Lilith. Pois é. A Madonna era quase a Lilith, né, para alguns cabalistas, falando esse tipo de coisa. Inclusive, eu acho que você pegou um bom exemplo, né, Bárbara? Por que a gente tem essa visão da Lilith? O quanto disso não foi influenciado pela cultura vendo a mulher, o papel do feminino. Então, a mulher liberada, a mulher que põe o seu desejo, que põe a sua vontade, é claramente uma demônia. Temos que pôr essa mulher como demônio, né? Será que é isso que a tradição entende da Lilith ou não?
sem entrar em spoiler, já te digo que não é muito isso, né? Tem, claro, um pouco de... todos os demônios na Kabbalah, eles têm algo de rebelde. Eles são demônios por serem rebeldes, por eles terem tentado subverter a ordem estabelecida. Lilith não é diferente. Mas não é uma questão por ela ser mulher, não é questão feminina. Isso é uma leitura cultural da coisa. Tá? Tem uma pergunta aqui que o... caramba, cadê? O Rodrigo tinha deixado, o Rodrigo Gonçalves, falando sobre relação de Saturno com o povo judeu. Tá. E acho que, aproveitando Saturno, podia depois comentar brevemente, só falar um pouco sobre a parte da astrologia também, né? Que você também tem um trabalho relacionado com a astrologia, acho que pode... Perfeito, perfeito. Essa relação de Saturno com o povo judeu, eu acho ela muito interessante. Eu confesso que eu não conheci ela pelo meio judaico. Eu conheci no que a gente está chamando aqui de Cabala ocidental, né, de outras visões, e para mim faz muito sentido, né? E aí quando a gente começa a entrar em astrologia. Bom, a ideia básica da astrologia é que tudo no mundo é regido por alguma coisa e não é diferente com povos e religiões. Cada povo tem o seu planeta regente. E o povo judeu seria regido pelo Saturno, né? E aí muitas coisas batem. Então, por exemplo, o Saturno é ligado ao 6, e aí você tem o hexagrama como símbolo principal do judaísmo. O Saturno tem a ligação com o bode, a gente sabe da importância que o bode tinha no judaísmo, nos sacrifícios rituais, né? No Yom Kippur, o dia mais sagrado, você oferecia bodes, um para Azazel e outro para a divindade, né? Um bode preto, um bode branco. Aí tem gente que fala que por isso que até hoje o judeu ortodoxo se veste de preto, preto é uma cor de Saturno, a questão da sobriedade, da seriedade. O Shabat, né, que é o 7º dia, o Saturno era o 7º planeta visível no céu, quando você não conhecia ainda Urano, Netuno, Plutão. Então o Shabat seria um dia de culto a Saturno, ou você conectar com Saturno. Em hebraico, o planeta Saturno se chama Shabtai, é da palavra Shabat, é o fim do universo, é a fronteira final de descanso e de repouso, né? Então, não é tão no sentido pagão, vamos chamar assim, de que o Shabat é para cultuar Saturno, mas que tem uma ligação entre o 7º dia e o 7º planeta, né? Como a gente tem no inglês ainda, Sunday, o dia do sol. Aliás, em espanhol é mais forte ainda, né? Jueves é Júpiter, Viernes é de Vênus, miércoles de Mercúrio. O 7º dia era o dia de Saturno. Então, você começa a fazer essas ligações, o 6, o preto, o bode, o Shabat, o 7º, e você começa a falar, realmente tem algo, né, acho, entre o povo judeu e o Saturno, que talvez se perdeu, mas que o pessoal consegue ver os indícios, né, dessa ligação. E aí, entrando na questão astrológica que você fala, Thales, eu tenho um trabalho, como você falou, que começou como muito do meu trabalho em Kabbalah, de tradução, né? Basicamente, a primeira coisa que eu vi por que obras cabalísticas de astrologia não estavam sendo traduzidas? E, num segundo momento, por que obras de astrologia não estavam sendo traduzidas? Não só as cabalísticas, né? Então, obras da Idade Média, por exemplo, quando a gente tinha grandes pensadores, de novo, na Península Ibérica, judeus e árabes, né, estudando astronomia e astrologia, porque também não se fazia muita distinção das duas coisas, e esses textos você não ouve falar, né? Você tem a versão muito moderna da astrologia, inclusive pondo Urano, Netuno, Plutão, ficou muito famosa com Alan Léo, né, dali para frente. Mas e por que a gente não resgata essa tradição astrológica? Então, nomes como Ibn Ezra, por exemplo, que era de uma cabeça maravilhosa e tinha livros astrológicos, na tradição árabe, Abu Mashar, né, Ibn Sali, e esses livros simplesmente não são mencionados, não são traduzidos. Então, eu comecei um trabalho de resgate dessas fontes tradicionais, dessas obras. Eu peguei 2 livros do Ibn Ezra, por exemplo, traduzi, né, os tratados astrológicos dele, e aí você começa a falar que astrologia linda, que astrologia maravilhosa. Muitas vezes de uma complexidade, uma profundidade que a gente, infelizmente, perdeu nessa astrologia moderna, que tem um caráter mais psicológico, né? Enfim, e aí foi assim que eu comecei, fazendo essa tradução, depois atendendo pessoas, né, com os mapas astrais, cabalísticos ou medievais, e o resultado muito positivo. As pessoas sentem que ali tem algo de valioso. E aí, então, eu comecei a dar cursos, comecei a fazer palestra, e aí realmente ficou quase que um ramo em paralelo. Não digo em paralelo porque é a astrologia da Cabala, ou da tradição hebraica, né? Mas é quase que um ramo que você pode estudar por si só, sem tocar em nada do resto da Cabala, você pode ir só para o ramo astrológico. É um mundo à parte, né? Um universo por si só.
Bem, vocês estão falando muito de Satã aí, como eu sou irmão bonzinho aqui do Teoria da Conspiração, eu vou começar a falar agora de Yod-He Vav-He, de tetragrama. Queria te perguntar, você como linguista, é verdade que, na verdade, Yod-He Vav-He não é um substantivo, mas um verbo, o verbo haver? E eu ainda trago aqui uma frase, só antes de você responder, desculpa, uma frase do Rabino Akiva, que ele fala: eu sou, eu era e eu serei. Eu era antes do mundo ser criado, eu sou desde que o mundo foi criado e eu serei aquele que estará no mundo vindouro. Linda frase. Sim, é um verbo, só não é o verbo haver, é mais o verbo ser e estar, né? A questão é, então, a seguinte, a lógica hebraica é a seguinte, não sei quem aqui conhece hebraico, quem não conhece fica como curiosidade, no hebraico você não tem como falar eu sou algo, ou eu estou algo, né? Você não pode falar eu sou o professor, ou eu estou bem, eu estou mal. Por quê? Porque essa característica de ser ou estar é exclusivamente do divino, para Kabbalah. Um ser humano não tem como falar que ele é nada, nem que ele está nada. O verbo presente, ser, estar, só é conjugado pelo divino. O máximo que o ser humano consegue falar é eu fui ou eu serei. E você pode especular sobre isso. Esse ser, esse verbo presente, seria o tetragrama. Tá? Isso é compartilhado com algumas outras línguas que pensam igual. O russo também não tem o ser estar, o árabe também não tem. Não todas têm a conotação teológica que tem no judaísmo, mas o fato de não ter verbo ser estar é normal em algumas línguas. No judaísmo tem essa questão, né? O ser e o estar só pertencem a Deus. E aí, você então tem esse tabu, digamos, tão grande de falar eu sou, eu estou, que a pronúncia dessa palavra, desse verbo, não é permitida no judaísmo, né? Então ele fica entrando como um nome inefável, um nome que não pode ser pronunciado pela sua santidade, porque você estaria subvertendo a ordem da criação. O único que pode falar eu sou é Deus. Então você não menciona o nome de Deus, o tetragrama jamais, porque você estaria se colocando no local de Deus, você estaria falando eu sou, e isso é impensável para a mente cabalística ou judaica. Então, aí vem até a história tradicional que os maçoretas, quando foram fazer o texto da tradição bíblica, eles pegaram e pontuaram, né, o texto inteiro, vocalizaram o texto, menos o tetragrama. Eles não queriam que as pessoas soubessem vocalizar e falar o nome, eles ocultaram a pronúncia de propósito. Então, até hoje, um dos grandes mistérios linguísticos é qual é a verdadeira pronúncia do tetragrama. Você tem especulações, né? A linguística reconstrutiva consegue supor qual era a leitura, mas ninguém consegue bater o martelo, que era essa mesma leitura, e é um dos maiores mistérios da língua hebraica, talvez. Como é que eu pronuncio esse tetragrama? Muito bom. Agora. Então, vamos lá. A minha pergunta que vai ajudar a explodir a cabeça do pessoal é o seguinte. Na magia, nós temos o ritual menor do pentagrama, que colocam, né, Gabriel, Rafael, Miguel e Uriel em determinados pontos cardeais. Só que se você vê o Zohar, por exemplo, quando fala dos estandartes de Israel, ele coloca numa determinada posição, né? Gabriel no norte, Uriel no sul, Miguel no leste, Rafael no oeste. Depois, na pequena assembleia, ele já troca de novo, né? E no Sidur, na oração da noite, troca de novo, né? Que é de onde vem. Aí a minha pergunta eu tenho duas hipóteses da minha cabeça, né? Que não é lá grandes coisas. A primeira não é importante a posição deles do ponto de vista da direção, né? Nesse contexto, e segundo, que talvez seja em referência aonde você está na Etzraim, na árvore das vidas, né? Em relação a eles, né? Que aí você vai, se você vem de uma direção, você vai estar olhando e vai estar em outra, né? E qual das duas hipóteses, né, é mais viável? Eu traria uma terceira, Goya, não sei se é a mais pessimista, mas lembra que a gente falou das deturpações, de quando passa o ensinamento e tal? Eu acho que às vezes, deliberadamente ou não, essa ordem foi confundida de propósito, para que as pessoas não soubessem a ordem correta. Eu acho que ela é importante, mas gente deliberadamente começa a trocar. Então, assim, olha, eu vou ensinar, mas eu não vou te ensinar o certo, eu vou te ensinar deturpado, para você não ter acesso ao conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, quando você sai, por exemplo, da Cabala para o judaísmo, e vai do Zohar para o Sidur, que é um livro religioso de reza,
não vamos ensinar o jeito certo, vamos pôr aqui em outra ordem para a pessoa, ela acha que está recebendo proteção angelical, mas não está. Já deturpei tudo. É o copyright judeu. Exatamente. É um jeito de você manter a coisa. E aí, por exemplo, na pequena assembleia para grande que você falou, eu acho, você deu um ótimo exemplo, que é aí que, por exemplo, o Moisés de Leão entrou. O Moisés de Leão falou assim, eu não posso revelar o que o Rabbi Shimon realmente falou. Vamos pegar e mudar aqui, porque já estamos 15 séculos para frente, o mundo não está preparado para isso. Aí ele vai e deturpa na pequena assembleia. Aí vai no Sidur, deturpa. E aí chega um ponto que, infelizmente, a gente não sabe mais qual é a tradição verdadeira. Como é que eu falava o tetragrama? Não sei. Qual era a ordem correta dos anjos? Não sei. Qual é a ordem correta dos céus? E, infelizmente, eu não sei se a gente vai voltar a ter essas respostas. Eu acho que algumas coisas ficam perdidas para a história, infelizmente. Ou talvez uma pista, se a gente pegar, por exemplo, os 4 querubim, como sendo uma referência, por exemplo, aos 4 filhos de Horus do Egito, já que existe a mitologia que a Cabalá via do Egito e Moisés foi criado lá, né? Os 4 filhos de Horus, Mesta, Rápido, Amutef, Kepsenuf, eles não ficavam nos pontos cardeais, eles ficavam nos pontos colaterais. Olha que interessante. Talvez já então, tenha mais uma deturpação. Mais um ponto de vista, né? Mais uma, exato. Talvez na origem, vamos supor que é o que você falou, veio do Egito e era no ponto colateral. Quando passou para a hebraica, já falaram, não, vamos tirar dos colaterais e vamos pôr nos pontos cardeais mesmo. Talvez já é uma deturpação, deliberada ou não, né? Então, eu não sei se é uma visão muito pessimista da minha parte, mas eu acho que às vezes é isso que acontece na história, essas deturpações. E aí a gente, infelizmente, perde o acesso, né? Agora, dá para a gente tentar reconstruir, você também bateu nesse ponto importante. A linguística nos ajuda, então, por exemplo, um pequeno exemplo, Gabriel e Gevurá, é obviamente ligado, né? O anjo Gabriel está em Gevurá. Aí a questão é, tá, e Gevurá é onde? Você também trouxe um ponto importante. É norte, é sul, leste, oeste, depende de como é que você pega a referência da árvore da vida, né? Se você põe Keter como o seu objetivo de onde vai chegar, e para a cultura hebraica, onde você quer chegar é o leste, então a Gevurá fica sendo norte, certo? Hesed fica sendo sul, Keter leste. Então Gabriel seria Gevurá, seria norte. Mas isso se você assumir esse ponto de vista. Se você virar de costas e Gevurá está às suas costas, Keter já é oeste e já mudou totalmente a relação. Então tem também isso para você considerar. Muito obrigado. Imagino. Se ninguém tem mais pergunta, eu queria perguntar também o que você acha... desculpa, Tiago, mas eu queria perguntar... Não, é você. O que você acha sobre a reencarnação e se tem... é isso que eu ia perguntar. Se tem alguma coisa sobre isso no Zohar e em outros livros aí. Tem. Eu, às vezes, não gosto do termo reencarnação, porque acho que ele pode ser mal compreendido, né? Eu prefiro, às vezes, transmigração de almas ou alguma outra coisa, metempsicose e tal. Mas, enfim, vamos para simplificar, a reencarnação, ela tem no Zohar, e é interessante, talvez a sua pergunta seja até nesse sentido, porque é um assunto um pouco polêmico no meio cabalístico e judaico, porque na Bíblia você não parece ter alusões à reencarnação, né? Então, você só consegue ver a reencarnação na Bíblia se você fizer uma leitura como a que o Zohar propõe, uma leitura específica do texto bíblico. E aí já não vira um consenso. Voltamos de novo para aquilo, né? 70% dos judeus talvez vão falar, tá, tem reencarnação. Mas tem uns ramos judaicos que vão falar, não, reencarnação é baboseira, vocês entenderam tudo errado. Não há reencarnação, e falar de reencarnação é paganismo, é heresia. Você diria que 70% dos judeus vão dizer que existe a reencarnação? Você diria a maioria vai falar que tem. Porque acho que o brasileiro em geral não tem essa noção, não. Muita gente se surpreende. Rafa, tem sim, a gente entrevistou a Andréa, e ela fez um levante acadêmico da galera judaica que é espírita. E era alta, e o pessoal que era rabino ortodoxo caiu de pau nela. Tanto que foi o único episódio que a gente teve que teve ataque de hacker fora, tentando tirar a gente do ar, lembra? Olha que coisa. O pessoal era radical mesmo, né? Esse é um assunto que você falou tudo, Marcelo, é radical, mexe com os ânimos na comunidade judaica, tá? E é interessante, eu não conhecia essa Andréa, esse trabalho, até depois vou querer ver, é impressionante o número de judeus espíritas. Judeus no sentido, nasceram judeus, não estão necessariamente seguindo o judaísmo, mas vão para o espiritismo, chama muita atenção. Enfim, na Cabalá a gente tem que sim, que a reencarnação existe, é um fator, como eu falei, desde que você saiba ler na Bíblia, tá? Se você fizer uma leitura literal fica difícil defender, mas os maiores cabalistas vão te falar que tinha. Por exemplo, Isaac Luria,
por Rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar, né? E vão, inclusive, dar tratados e regras sobre como é essa reencarnação. É uma ciência bem exata, eu diria. Então, tem um famoso livro do Luria chamado Sha'ar HaGilgulim, o Portão das Reencarnações, onde ele dá todas as regras. Por que uma pessoa nasce homem, por que nasce mulher, por que pode nascer num animal, a Kabbalah acredita isso, né? Você pode nascer num animal, numa pedra, num objeto, e são regras muito precisas e metódicas que para a Kabbalah você pode mapear o que vai acontecer com uma alma, para onde ela vai, de onde ela veio, e definir toda essa linhagem reencarnatória dela. Existe, desculpa, eu fiquei curioso agora, existe essa ideia espírita da progressão? Você sempre está hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje? Ou tem também como você regredir no seu caminho espiritual, digamos assim? Tem como regredir, não é necessariamente progredir. O mais fácil é progredir. A gente brinca na Kabbalah que para regredir você tem que querer muito. Você está com assim, muita vontade para ir para trás, aí você consegue, né? O mais fácil é você ir para frente. Às vezes, com pequenas besteiras que você faz, você já avança. Mas tem casos de regressão e tem casos, inclusive, a Kabbalah diz que é de estagnação, que a alma reencarna 3 vezes, ela não sai do lugar, ela não melhora nada e essa alma é aniquilada. Ela perde a chance de voltar, porque ela assim, jogou fora o livre-arbítrio dela e a chance de crescer. É isso que a gente entende como excomunhão, no sentido cabalístico. Aquela alma é cortada do grupo religioso, né, ao que ela pertence, e ela não tem mais direito de voltar, porque ela não soube aproveitar as 3 vidas que lhe foram dadas. Então, se em 3 vidas a pessoa não corrigiu nada, não precisa nem ter regredido, mas só de ela ter ficado estagnada, ela é excisada, ela é cortada. Desculpa interromper de novo aqui, rapidinho. Eu vi uma teoria que os judeus hoje seriam as reencarnações de todos os judeus dos hebreus, né, que saíram do Egito. E aí a alma foi se dividindo, foi etc. Tem essa história mesmo? Sim. No livro que o Goya está citando no chat, que eu falei, o Sha'ar HaGilgulim, né? A Kabbalah diz, na verdade, que a gente tem um número fixo de almas. E esse número fixo, ele está voltando desde antes até do Egito, tá? Da Torre de Babel, por exemplo, a geração da Torre de Babel, dilúvio, e a gente está voltando para aprender. A questão é que esse número fixo, e isso às vezes é confuso para as pessoas entenderem, mas esse número fixo ele pode aumentar, porque muita gente fala assim, se é fixo, como é que a população mundial aumenta todo ano, né? Bate recorde. É fixo, mas as almas se dividem na Kabbalah. Então, isso é um pouco diferente do que talvez a teoria espírita kardecista diga, né? Então, a gente tem um número limitado, mas que pode se multiplicar. É mais ou menos isso. Então, vem essa ideia que você está falando, Rodrigo, que, na verdade, são as mesmas almas reencarnando sempre, às vezes só com subdivisões. Então, por exemplo, pode ser que nós aqui somos, sei lá, 50 pessoas, mas não necessariamente são 50 almas. É uma alma que dividiu em 50 partes e estamos aqui. Então, possibilita que nasçam 50 indivíduos, mas é uma alma que estava lá na Babilônia, na Torre de Babel, no Noé, no Egito, e agora veio aqui só que em 50 facetas, tá? É dessa teoria que você está falando. Uma dúvida, na contagem do homem é dito que a gente tenta retificar algumas características nas esferas. Tem uma ideia de que você pode continuar essa retificação em outras vidas? Existe essa noção de que, poxa, é muito difícil conseguir retificar tudo, mas a gente pode voltar em outras vidas, já tem essa noção, né? A ideia é essa. A reencarnação existe, segundo a Kabbalah, por uma misericórdia divina. Em que sentido? Todos nós temos um monte de retificações para fazer e é humanamente impossível fazer isso numa vida, né? Ainda que você viva 100 anos, 120 anos, você não faz. Então, a reencarnação é vista como uma misericórdia divina no sentido, olha, não se preocupe em fazer tudo em uma vida, você vai poder voltar para fazer mais. Então, não tem também um aspecto de punição que alguns veem, né, na reencarnação, eu vou voltar aqui sofrido. Sim, é sofrido pelas coisas que a gente falou, você volta para um Egito, para um corpo físico, a alma preferia não voltar. Mas, em certo aspecto, a reencarnação não é muito punição, é misericórdia. Do tipo, olha, você tem um passo a passo do que você precisa corrigir, o Homer é uma boa metáfora, não vai dar tempo, fica tranquilo, eu te dou uma segunda vida, eu te dou uma terceira vida, e você vai ter quantas vidas forem necessárias para você corrigir. Segundo a Kabbalah luriânica, são 125 passos que você tem que corrigir, né? E não dá para fazer isso no mundo em uma vida. Diz a Lúria que, assim, uma pessoa muito boa, mas se ela for muito boa, ela corrige 3, 4 passos por vida. Então, você faz as contas, ela precisaria algumas para fazer os 125 passos, né?
Então, e voltando a esse tema, já que a gente citou aí o Sahar Hagiogulim, né? Então, na realidade, pelo pouco que eu entendo disso, a gente vem daquela dispersão, né, do Adão Kadmon, tal, que se dividiu numa miríade de almas. Então, nós todos somos uma purpurina ali que saiu do Adão Kadmon. E o processo de retificação tem uma correlação também de interdependência, não apenas individual, mas também coletiva, né? Porque se eu sou uma fração do Adão Kadmon, o Marcelo é outra, a Bárbara outra, e assim por diante, então, necessariamente, elas não estão correlacionadas em ordem ascendente, mas talvez lateralmente, né? Porque eu não tenho nenhum parentesco genético com o Marcelo, mas temos algo a resgatar né, no sentido lateral. Então, existe uma codependência, é isso, né? Eu tenho uma independência e uma codependência aí. E, na realidade, também subentende-se, pelo menos a meu ver, que não existe uma personalidade. Então, não é o Goya que reencarna sucessivamente, mas aquela fagulha de Adão Kadmon que está vindo sucessivas vezes buscando a retificação. É isso, né? Exatamente isso, Goya. Inclusive, uma das metáforas que a gente tem para falar disso é justamente como se fosse um corpo humano, né? Então, você pode, como você falou, você talvez veio da mão de Adão Kadmon e o Marcelo veio da cabeça do Adão Kadmon, né? No fundo, vocês vieram do mesmo corpo, são partes diferentes do mesmo corpo. Então, essa é a interdependência. Não dá para o corpo inteiro estar saudável enquanto a mão não está saudável. Tudo bem, a cabeça não está sofrendo diretamente se a mão não está saudável, mas percebe que é o mesmo corpo, né? Então, quando você, Goya, que é da mão, se corrige, o Marcelo, que é da cabeça, sai ganhando, como por ser do mesmo corpo. E a humanidade está nessa relação de interdependência. Então, o corpo inteiro de Adão foi fragmentado, de Adão Kadmon com o pecado, e nós estamos tentando reconstruir esse corpo. Uma outra metáfora é falar de um vaso, que estilhaça, a mesma ideia. Você tem os caquinhos que eu preciso colocar de novo para montar o vaso. Então, cada caquinho faz o seu trabalho e uma hora o vaso inteiro vai ficar completo, porque tem essa relação de interdependência que você mencionou, né? E aí que entraria a reencarnação, porque não dá para um caquinho se corrigir em uma vida, né? E a história da humanidade seria isso, esses caquinhos tentando se consertar para reconstituir esse vaso original. Perfeito. E que, portanto, eu também não posso pensar, na realidade, as pessoas tendem a dizer, mas então, se não tem, como disse, uma penalidade, um karma, né? Entre aspas, que nem tem no kardecismo, então que se ferre tudo, não tenho o que tomar. Só que, na realidade, você está funcionando como um freio, né? Do restante do corpo, e aí você vem para a discussão do bem essencial e do mal essencial. Perfeito. Né? Que, na realidade, eu estou fazendo bem não porque eu estou querendo uma recompensa, porque também não há uma recompensa, pelo menos que eu entendo dentro da Kabbalah. Não tem um contexto de, você vai fazer o bem, você vai ficar legal na próxima. Isso. Não existe uma promessa. Exato. Né? Ou você faz porque você entende que você é parte de um conjunto, ou você só é um canalha qualquer que não está nem aí. Né? Mas não há uma relação de penalidade, culpa, expiação ou premiação. Até porque, se existe isso, então não existe justiça divina, né? Porque você está jogando com Deus. Exato. Olha, eu fiz o bem, eu doei, eu sou bacaninha, né? Cara, não é isso que vai contar. Exatamente. É nesse sentido que eu falei lá atrás, que eu acho que as pessoas às vezes entendem mal o que a Kabbalah quer dizer sobre bem e mal, né? Começa esse tipo de maniqueísmo, de começar a falar, é bem e mal como polaridade, de eu fazer atos bons, fazer atos maus, ser castigado, ser recompensado. Não é isso, não é assim que o mundo funciona. As pessoas estão entendendo bem e mal errado, né? E o propósito da reencarnação, repito, não é para, eu fiz algo mal, então você vai voltar para ser punido pelo mal, porque você matou na outra vida, agora você vai voltar com alguma dificuldade física, por exemplo, com alguma deficiência física. Para Kabbalah fala, não é essa a lógica, não é assim que funciona. Você errou, então agora você vai pagar. É muito mais sublime do que isso, muito mais sutil do que isso, né? E é muito mais um chamado para responsabilidade, talvez, de você saber qual é a sua missão individual e sua missão frente ao coletivo, tá? Punição e recompensa é outros 500, são leis de retorno, são leis de afinidade,
no sentido de o que você planta, o que você colhe, mas não é no sentido de a reencarnação serve para isso, a sua alma está aqui para ser punida, não é bem esse sentido. Perfeito, Goya. E a última coisa, dentro desse mesmo raciocínio, aí, uma vez eu escutei lá na sinagoga, lá em Curitiba, se não me engano, que essa questão do que você tem como indivíduo estaria em Gevurah, e a parte do coletivo em Hesed, é isso? Eu já ouvi essa teoria. Eu não sei se eu compactuo totalmente com ela, mas sim. Porque o Gevurah, ele tem uma noção de mais eu comigo mesmo, né? O meu indivíduo por si só isolado do mundo. E o Hesed, ele tá, por ser a própria questão do amor, tem a ver com o compartilhar, né? Então, o que eu vim fazer para a humanidade? Colaborar com o universo. Então, você poderia entender, sim, como essa Gevurah mais individual e o Hesed como mais coletivo. E aí, a gente já está quase chegando no finalzinho, mas a gente precisa te perguntar agora para fechar. Você estudou Kabbalah, mas também estuda astrologia, né? Então, eu ia te perguntar, Yair, o que você acha que acontece depois que a gente morre? Porque a astrologia, ela te dá um toque de por que você está fazendo aqui, né? Então, você veio de algum lugar e tá. Então, por estudar astrologia, você tem que ter essa crença que a gente tem algum tikkun para fazer. E aí, depois que morrem, você tem todos os ensinamentos cabalísticos. Né? E geralmente a gente não tem, né? Os rabinos que a gente pega não estudam cabala, astrologia. E os astrólogos não estudam cabala. Exato. Aí você foi e estudou as duas, né? E na tua opinião, o que você acha que acontece depois? Então, eu acho que assim, a gente tem esse tikkun, como você falou, é para isso que a gente nasce, é isso que o nosso mapa astral mostra, né? Se eu conseguir fazer o meu mapa, ler o meu mapa, entender, é ali que vai estar a minha missão, o que é o tikkun. Só que, qual é a visão da Kabbalah? Que você tem aqueles 125 passos que a gente falou. Então, você vem com um tikkun, digamos que é o principal, dentro desses 125, e é isso que o seu mapa vai mostrar. Tá? Qual é o principal? Não impede que você esteja fazendo outros tikkunim, o plural, secundários. Então, por exemplo, vamos supor, o meu principal tikkun é com dinheiro. Sei lá, aprender a lidar com dinheiro, ganhar dinheiro, não me sentir mal com isso, e tem lá um tikkun no mapa cabalístico seria Yesod, ou no mapa astral seria Casa 2, tá? Ok, e aí isso é o mais importante para eu fazer nesta vida, nessa encarnação. Mas não quer dizer que eu não vou ter tikkun com relacionamentos amorosos, aprender a me relacionar amorosamente, vou ter tikkun com a minha família, vou ter tikkun com o trabalho, com outras coisas. Esses não são os principais pelos quais eu nasci, tá? Eu posso ir realizando, embora eles não sejam principais. E aí o que acontece? Quando eu morro, fica marcado, registrado, quais foram os tikkunim que o Yair fez, dos 125. Tá, esse ele fez, checklist. Bateu a meta, fez 2, 3. Tá? Fez o principal dele, que era com dinheiro? Não fez. Então, vai voltar, porque tem que fazer esse tikkun que ficou pendente. Tá? E aí, na próxima vida, vai continuar sendo esse tikkun. Eu vou voltar com um mapa astral que, de novo, vai cair com alguma coisa em Yesod ou na casa 2, indicando que eu continuo precisando trabalhar a questão financeira. Então, às vezes, você pega o mapa astral de uma pessoa e você vê que ela já está 4 ou 5 vidas tentando resolver aquele tikkun. Ela está 4, 5 vidas naquele mesmo. Não quer dizer que ela só está naquilo. Ela resolveu outras coisas, mas o principal ela não resolveu. Quando ela resolveu o principal, ela morre, faz a contabilidade. Ó, tal, resolveu com família, resolveu o relacionamento amoroso e resolveu o dinheiro. Ótimo. Então, agora nós vamos te dar um novo tikkun principal. Na sua próxima encarnação, você vai ter um mapa já um pouco diferente, não vai ser mais Yesod de casa 2, e você vai fazer outros secundários também. Até que uma hora você vai fazer o 125. Fantástica. Bom, acho que a gente já está caminhando ali para o final, então eu vou chamar um por um daqui da roda para a gente fazer considerações finais, perguntas finais e comentários. Então, começando aqui, Rodrigo Celso. Ai, minha cabeça explodiu aqui várias vezes. Eu podia ficar aqui a noite inteira escutando. Nossa, é fantástico. E dá sempre aquela... Quando vê a pessoa com o olho brilhando, dá vontade de, não, eu vou me converter agora ao judaísmo. Foi fantástico. Mas uma coisa que eu quero saber é seus cursos, seu site, seu canal do YouTube, como que é? Obrigado, Rodrigo, pela lembrança. Então, meu site é o meu nome, yairalon.com.br, e lá na página de gravações vocês encontram um monte de cursos já, né, como diz o nome, gravados, cursos que eu dei,
dos mais diversos assuntos. Então, sempre da ótica da Kabbalah, né? Mas inclusive cursos às vezes não tão cabalísticos, por exemplo, alfabetização em hebraico, tem cursos de astrologia, como eu falei, que é um ramo quase que à parte, tá? E lá encontra um monte de gravações. Fora o meu site, tem o meu canal do YouTube, em que eu ponho vídeos praticamente todo dia, tirando o Shabbat, tirando o sábado. Então, no domingo eu faço um vídeo de comentário da Parashá, que é a energia semanal da Torá que nós estamos lendo aquela semana, e de segunda a sexta, Zohar, né? Eu pego 2 ou 3 parágrafos do Zohar, eu chamo de Zohar diário, essa série, leio uns 2, 3 parágrafos e comento, explico aquela passagem do Zohar. Então, acaba que o canal de domingo a sexta tem vídeo novo, tá? Toda semana tem um vídeo novo, e lá no YouTube, como sempre gratuito, só entrar, acessar, põe Yair Alon, já encontra. Aí inscreve, ativa o sininho, também já recebe as notificações no e-mail e nos aparelhos todos. Maravilhoso. Lembrando que você está assistindo isso, eu vou pegar todos esses links, o Thiago vai compilar e vai estar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês acharem, né? Obrigado. Robson Belli, considerações finais. Aula magnífica, né? Incrível mesmo. Muito obrigado, né, ao Yair por trazer essa grande quantidade de conhecimento para a gente, assim como os outros, muito conhecimento explodiu na cabeça, né? Eu fico muito grato, e eu tinha uma pergunta, só que ela me fugiu realmente. Mas eu queria perguntar... não, realmente vazou mesmo. Desculpa, pessoal. Tomara que ela volte. Coisinha, mas só realmente muito grato pelo ensinamento de hoje. E os cursos? Uma perguntinha com relação aos cursos. Eles ficam disponíveis por quanto tempo, os seus cursos que a pessoa compra? Indefinidamente. Eles são as gravações, então, online por streaming, a pessoa vê quando quer, na hora que quer, só precisa ter conexão com a internet, pode ser de celular, tablet, computador, e não expira. Então, uma vez que você compra o curso, acesso vitalício. Lembrei o que eu ia falar, e não era para o Yair, era para todo mundo aí. Vamos deixar ter um hebraico chulé, galera? Vamos estudar um pouquinho? Tá ali os cursos do Yair. Bora lá. Obrigado, Robson. Fantástico. Bárbara, suas considerações finais. Eu adorei. Realmente, você tornou esse assunto que é super complexo, muito palatável e agradável, né? Então, foi esplêndido. Eu aprendi muito mesmo. Obrigada pelas explicações. Sensacional. Realmente, o sentimento é esse, né? De gratidão por estar aqui hoje. Obrigado. E os nossos convidados, Frater Goya, considerações finais, e o que é o Círculo Iniciático de Hermes? Bom, vamos lá. Então, vou começar pelo círculo, que é o mais fácil de explicar. O círculo não é uma ordem, é uma desordem, né? Então, na realidade, nós somos um grupo voltado para o estudo da magia hermética, né? E a gente tem uma linhagem própria. A gente começou como sendo um grupo vinculado à Golden Dawn, mas a gente acabou indo para um caminho nosso mesmo, inclusive dentro da própria Kabbalah, a gente está cada vez menos na Kabbalah hermética e cada vez mais dentro do contexto da Kabbalah judaica, até onde isso nos permite chegar, né? Então, o círculo tem como objetivo fazer da pessoa uma pessoa melhor. E o nosso objetivo não é tirar ninguém de religião nenhuma, não é o cara pegar um ex-católico, um ex-crente, um ex-judeu, ao contrário. Dentro desse ponto, a gente entende que a pessoa deve exercer sua religiosidade, e talvez a pessoa dentro do círculo saia um judeu melhor, um católico melhor, um espírita melhor, e assim por diante. Porque nós entendemos que o esoterismo, a parte esotérica, é a parte interna. E aí a diferença do sacerdote para o monge, né? O sacerdote é o cara que estabelece regras, ele está lá no Levítico, lá preso lá. E aí o monge é o cara que conversa. Se você vê, quando tem um monte de sacerdote conversando, está todo mundo brigando. Agora, quando você tem os monges, né? Pega um monge, um sufi, você pega um rabino, todos eles conversam.
né? E ninguém briga, porque todo mundo sabe que tem um algo ali atrás, né? Então, o círculo ele tenta ser ecumênico nesse contexto aí, né? Então, isso é o círculo, basicamente. E aqui, com relação ao bate-papo, mais uma vez, eu gostaria de colocar que é uma atitude muito válida o Boteco Mayhem, né? Porque quem me conhece e vai nos meus cursos, quando eu faço em São Paulo, sabe que à noite acontece a parte mais importante do curso, que é o jantar. Em todos os nossos... se você pega todas as grandes tradições, não é à toa que até dentro do cristianismo você tem a última Santa Ceia como sendo uma coisa importante, porque os grandes ensinamentos eles acontecem ao redor de uma mesa, e não numa grande escola, nada. É as pessoas trocando informação numa mesa, fazendo anotações no guardanapo. Talvez a primeira versão do Zohar tenha sido no guardanapo, né? E então, assim, eu só posso realmente agradecer a oportunidade. Eu vim arrastando uma cadeira para me sentar com vocês hoje, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Marcelo pela oportunidade, a todos vocês que fizeram parte da mesa e as pessoas que estavam ao redor da mesa nos assistindo, e, obviamente, ao convidado, né, ao Yair, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito por todo o trabalho dele. A gente já trocou algumas conversas aí via WhatsApp, assim. Então, ele é uma pessoa boníssima. E realmente, assim, eu acho que eu agradeço como estudante da Kabbalah, porque a gente vê que é uma pessoa que está tão disponível a nós, assim, e que nós temos que valorizar mais, né? Principalmente naquele contexto que eu sempre bato o martelo. Nós temos aqui no Brasil pessoas de alto calibre que às vezes a gente deixa passar batido em prol de uma pessoa que está falando inglês, de uma pessoa que está falando em outra língua. Porque eu li um autor russo. Cara, ele está na Rússia, ele é perfeito para lá, mas aqui nós temos, né, os nossos hermetistas, os nossos rabinos, os nossos... Né, todas as vezes que eu fui na sinagoga lá em Curitiba, né, é muito engraçado ver o rabino lá me chamar de Frater Goy, né, porque... e você vê o respeito que isso transparece, né, de ambos os lados. Então, assim, mais uma vez, eu só queria agradecer e deixar isso posto, que Kabbalah, gente, não é só a gente fazer paralelos, isso muitas vezes acaba sendo mais um cabalismo, né, do que Kabbalah realmente. E que quando você entra no contexto da Kabbalah, se você entra com o respeito necessário, não é com o rabino, com o judaísmo, mas é com o conhecimento que a Kabbalah tem. Acho que o Yair colocou isso muito bem no princípio, que é um apanhado, né, que vai abrir tua cabeça. Então, se você entrar com a atitude correta, isso vai conectar você com alguma coisa superior. Se você quer entender isso como Deus, perfeito. Se você diz, eu não acredito em Deus, eu acredito no imposto de renda, beleza. Mas a hora que você entrar com a atitude correta, você vai se conectar com esse aspecto superior, e isso vai ajudar você a achar o caminho no meio das pedras. Por mais que tenha o copyright judeu, que às vezes usa algumas coisas para confundir, mas aquela mão superior vai ajudar você a chegar aonde você tem que chegar. Seja por onde você começou, se você começou pela Cabala Hermética, pela Cabala da revista Capricho, né? Mas você vai chegar onde você tem que chegar. Acredite nisso. Então, essa é a minha mensagem final. E, mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo aí. Um grande beijo. Fantástico. Rafa Reis, suas considerações finais.
Bem, o Raf está aqui o site, raph.com.br. Eu sou o cara que escreve um blog chamado Texto para Reflexão, que em 2014 teve a sorte de conseguir fazer a contagem do jeito correto, graças ao Marcelo também, e delas resultou 49 poemas que compõem esse livro, 49 noites antes da colheita, um por noite. Queria agradecer demais ao Yair por ser mais um guia no deserto, para a gente chegar ao Monte Sinai. E eu fiquei impressionado com a quantidade de respostas que ele deu, com as quais eu concordo. Eu achei que eu ia discordar mais, sabe? Mas eu concordei, talvez só com a reencarnação na pedra e no animal. O resto, acho que está bem de acordo, assim. Legal. Obrigado. Maravilha. E cadê? O Thales desligou dele, ele fugiu? Está lá. Não tô aqui. Thales Azevedo, suas considerações finais. E o que é a Eclésia Babylon? Bom, a Eclésia Babylon é uma comunidade gnóstico-telêmica que a gente se reúne em diversos cantos no Brasil. Para quem estiver assistindo até ao vivo, estiver aqui pelo Rio de Janeiro, a gente vai ter uma liturgia aí na próxima quinta-feira, mas a gente tem outros, temos a Bárbara daqui a pouco está fazendo em Salvador, em São Paulo, em outros estados, e fora que a gente faz uns ritos online também de vez em quando. Rabino, eu só tenho a agradecer, excelente apresentação, fantástico, e eu só ia fazer uma perguntinha, aproveitei, já estava olhando no site aqui, inclusive quem não olhou o site já entra para ver, que você comentou das aulas, dos cursos, né, mas também tem me desculpa se eu errar a pronúncia, tá? O Macer Raziel, né, que seria um treinamento continuado. Esse treinamento continuado também os cursos, também é gravado, como é que funciona, tá, pessoal? Boa. Não, o Macer Raziel, ele é uma escola de cabala prática, né? Eu foquei mais nisso, e eu me inspirei naquelas escolas do tipo Rosa Cruz, por apostila. Então, a pessoa faz a inscrição, paga a mensalidade, recebe a apostila, estuda, e quando ela se sente pronta para fazer o exercício, né, o questionário, ela manda, recebe uma nova apostila. Então, é um estudo continuado nesse esquema de apostilas, também é autodidata, a pessoa faz no ritmo dela, e o foco é só em cabala prática, a gente não aborda muito as teorias da cabala, né? Não é para ficar filosofando sobre cabala, mas para poder aplicar na prática. E aí eu chamei a escola de Macer Raziel, as obras de Raziel, né, do anjo Raziel. E aí assim surgiu a Macer Raziel. Eu acho que até aproveitando que você comentou, mas para quem entrar no site vai ver, né? Já tem a prova já desde o início, né? Para a pessoa realmente prática mesmo, né? Desde o início. Já no primeiro nível começa com aqueles exercícios práticos e desde os mais basiquinhos, claro, né? Graduação, e aí vai evoluindo para conhecer coisas mais profundas na cabala prática. Perfeito. Rabino, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu. E Tiago Tamosauskas, dos Reinos Sombrios do Morte Súbita, tem cabala judaica no Morte Súbita? Tem sim. Tem bastante coisa de cabala. Tem uma sessão só sobre cabala também. E aí, queria agradecer demais a sua presença aqui. Não só a presença por hoje, mas por todo o conteúdo que você já publicou no seu canal, nas suas traduções. Galera, quem gostou do papo aqui, procura o canal dele no YouTube, assiste o Zohar Diário todo dia, tem a energia semanal. É um banho de cabala que ele dá em quem assiste, que é maravilhoso. Como o Isaías falou, você está trazendo luz para as nações aqui para a gente. E para quem não gosta de luz, gosta também de um pouquinho de trevas e tons de cinza, aí sim acessa o mortesubita.net, que lá vai ter outras cositas más também. Então, agradecer de coração a sua presença e seus ensinamentos. E uma última pergunta, mas essa é para o Marcelo. O que é o Projeto Mayhem, Marcelo? Então, o Projeto Mayhem é isso que vocês viram aqui, cara. A gente surgiu basicamente de pessoas que questionam e falam o que é que tem do lado de lá. E aí a gente... Quer dizer, esse projeto, esse programa que você está assistindo agora é um resultado de, sei lá, de 4, 5 anos que a gente está desenvolvendo. Mas a ideia sempre foi trazer, né, budistas, cabalistas, satanistas, católicos, o que você imaginar, telemita, todas as vertentes para mostrar todas essas visões, né? Eu acho que a gente sempre teve muito dessa curiosidade. E a gente mantém, né, um grupo do Telegram, vários grupos do Face. E, principalmente agora, nesse estado, depois da pandemia, a gente está focando muito na revista do Hermetismo, né? Porque muita gente, né, a gente viu até o Yair falou que estava com dificuldade de produzir, publicar e tal. A gente percebe isso, muito da galera que vem aqui, né? E às vezes você tem um texto, né, como o próprio Thales, o Goy, o Raf escreve, e eles falam assim, onde é que está a referência desse texto, né?
Aí o cara vai olhar, não, tá www.blogspot.net.03, e academicamente isso era muito ruim, né? Então a gente fez o ISBN e fez uma produção de uma revista, e a cada 3 meses a gente junta material de vários ocultistas diferentes e publica. E aí quem assina esse projeto recebe em casa aí essa revista. E como a gente faz por financiamento coletivo, a nossa ideia agora é ter, quanto mais gente apoia esse projeto, maior o número de páginas que a gente paga. E aí a revista fica maior para todo mundo, né? Eu não sei se o Yair está familiarizado com o conceito de financiamento coletivo. Sim, sim. Então, a gente trabalha muito com isso, né? Então, quanto mais gente apoiar esse projeto, maior vai ficando a revista, mais gente a gente consegue convidar. Esse programa também ele vira um podcast, então a gente paga a galera que faz a edição para jogar depois e tal. Então, basicamente é isso, é trazer o conhecimento diferente de tudo que você puder imaginar. Então, essa entrevista fascinado. Essa entrevista com você, Yair, é de 305. Significa que aqui nesse canal tem mais 300 caras nessa qualidade. A gente toma um puta cuidado de curadoria com quem que a gente vai chamar. Mesmo porque se a gente chamar alguém que não manje, imagina a vergonha que o cara vai passar aqui, né? Exato. Então, se você gostou aí desse programa, então assina o canal e dá uma olhada nas outras entrevistas. Pô, Yair, tenho que te agradecer de coração, cara. A gente, como o Thiago falou, a gente adora chamar aquela galera que vive aquilo. Então, tipo, estuda isso. Quando a gente percebe a pessoa, quando ela fala, o olho dela brilha. E ter você aqui foi uma honra para a gente. Espero poder, né? Se você não estiver fazendo nada, terça, quinta e sábado à noite, que a gente gravar, faz que nem o Goy, o Raf, aparece aqui que você começa a fazer pergunta também. Ah, legal. Olha que eu apareço. Obrigado pelo convite, obrigado por me chamar. O orgulho aqui meu e agradeço de verdade, de coração. Então, e para quem acompanhou a gente até agora, então não esquece, assina o canal, vai em todos os lugares, os links estão aqui embaixo, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.